Oi, amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Onça. Gente, o nosso Papo de Onça hoje não poderia estar mais especial, afinal, é o especial do Dia dos Namorados e a gente trouxe quem? Os nossos namorados, eternos namorados, para estarem aqui com a gente. A gente já vai apresentar eles. Antes, a Toia vai dar só um recadinho do nosso patrocinador. Isso aí, hoje é nosso episódio especial do Dia dos Namorados, então estamos aqui na Vino, que é um wine bar, que fica aqui na Brás de Aguiar, onde você pode escolher vários rótulos para você apreciar. E pode pedir a taça. Eles têm um método chamado Coravan, que você escolhe o rótulo que você quer experimentar. Eles têm esse método que tira o vinho da garrafa sem danificar as propriedades do vinho que estão lá dentro. E estamos aqui, então, nesse lugar lindo. A gente convida vocês, nesse Dia dos Namorados, para virem passar, de repente, aqui o Dia dos Namorados. Traz o mozão para tomar um vinho. E a gente quer também agradecer os nossos patrocinadores. Midas Macedo Aguilar Advogados, a gente já vai entrar nesse tópico. E o Shopping Bosque Grão-Pará, que está com uma ação incrível do Dia dos Namorados. Para você saber mais da toda a programação do Shopping Bosque, entra lá no Instagram do Shopping. E quer apresentar primeiro o teu namorado? Pode ser, pode ser. Gente, o meu marido está aqui hoje, é o Daniel Aguilar. Ele é meu sócio, não só no escritório, como na vida, né? Estamos juntos aí há mais de 16 anos. Temos um escritório há 14 anos, o Aguilar Advogados. E o Daniel, ele é especialista em direito do trabalho. A gente costuma brincar no escritório que ele é um monstro sagrado de direito do trabalho. Mas é brincadeira, piada interna. Mas ele realmente é uma referência. Todos os nossos clientes se apegam muito ao estilo do trabalho, ao jeito dele. Ele realmente sabe conduzir e encantar como ninguém os nossos clientes. Então, eu posso falar para vocês que ele vai ter muito a contribuir aqui com o nosso Papo de Onça hoje. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado. Bom, então eu vou apresentar o meu, né? Meu marido, meu boy magia, é o Luizinho Macedo Neto. Ele deve estar pensando, poxa... Não, esclarece logo, gente, não é diminutivo, não. O nome dele é o nome dele é Luizinho mesmo, na carteira. Depois ele pode contar como surgiu o nome, né? Ele é dono da Midas Macedo Ferreaço, também nossa patrocinadora aqui, que a gente sempre anuncia. Da Amapá Aço, loja e indústria. Engenheiro, hoje empresário. O empresário mais foda que eu conheço, tá? Porque eu sempre falo dele aqui. Sempre fala, não é porque tá na frente dele, não. Sempre falo dele aqui. Sempre. Acho, assim, também muito sortudo, né, de ser casado comigo. E é isso, amor, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito certo. Olha ele. Já tá... oriçado aí no blogueiro já. Sim, gente, então vamos começar. Eu quero que vocês comecem contando... Bora começar fazendo um brinde, já que é Dia dos Namorados. Isso. E a gente tá olhando esse vinho há um tempão aqui. Isso, tô morrendo de vontade de degustar. Saúde, vamos lá. Feliz Dia dos Namorados, sucesso. Muito bom. Delícia. Levinho pra começar. Delícia. Depois a gente vai trocando os rótulos, porque aqui você pode pedir várias taças, experimentar vários vinhos diversos, quer experimentar todos. Então vamos lá. Sim, gente, vamos lá. Eu quero que vocês contem um pouco, pode começar pelo Daniel, né? Pode. Vamos por ordem alfabética. O Daniel contando um pouco de como começou a sua carreira, como começou a sua trajetória e como ele está hoje. Certo. A minha carreira começou... Na verdade, eu sempre fui advogado, né? Foi uma profissão que eu escolhi há muito tempo. Mesmo na escola eu já dizia que eu queria fazer direito. Então, eu gosto dessa profissão. Eu comecei, na verdade, advogando... Acho que foi pro pai da Jaiane. Foi meu primeiro cliente, o pai dela. Ele era prefeito. Foi assim que vocês se conheceram? Não foi assim que a gente conheceu. Aí a gente se conheceu através de umas amigas, né? Na verdade, eu acho que tem uma pergunta em seguida que é que momento a gente entra, né? Só que meio que a nossa história profissional se cruza mistura, com a história. né? Pode falar logo. Então, mas a gente se conheceu se formando, entendeu? Então, ele passou na OAB e aí começa. Aí o pai dela... Ele já era prefeito? Ele tava Não, acho que ele era candidato, né? Candidato. E aí o pai dela precisava de alguém para ajudar os problemas que ele tinha. E vocês sabem, né? Candidato sempre tem muito esses problemas no Tribunal de Contas e na Justiça mesmo, aquelas multas, aquelas coisas. Então, eu ainda não tinha experiência, não tinha nenhum advogado na nossa família.
E aí o pai dela, vou te ajudar, né? Vou ajudar esse menino pra ele poder namorar com a minha filha e ter um dinheirinho pra poder sair com ela. Ele já tava vendo lá na frente, né? Ele já tava pensando. E aí comecei a advogar pro pai dela. Mas assim, era um trabalho como todo começo, né? A gente tava fazendo aquilo que dava. Na verdade, eu era mais motorista dele do que outra coisa. Essa que era a verdade, né? Ele virou e disse, não, eu tô sendo motorista 24 horas, parece que eu sou secretário do teu pai. Então, assim, aí a gente foi trabalhando e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar num grande escritório, é um dos maiores escritórios daqui. E aí fui lá e fiz essa prova. E essa prova ali foi um divisor de águas, porque era um escritório que todo mundo sabe que você entra ali e sai praticamente formado um advogado. Eu precisava disso, porque eu tinha estudado muito na universidade, mas eu não tinha nada de prática. E é muito diferente, né, quando a gente começa a trabalhar. Muito. E assim, o que eu tinha aprendido na universidade, e tinha aprendido também no outro escritório, que era mais voltado para reclamante, era totalmente diferente do que eu ia ver agora. Eu ia lidar com grandes empresas, eu ia lidar naquele ambiente corporativo, empresarial mesmo, que é bem puxado. Então, eu fiz a prova, e aí foi uma prova bem complicada, faltou luz, a gente teve que fazer a prova no escuro, encontrei com uma amiga minha lá e nós dois passamos. E aí, Isabela Araújo. E aí a Isabela foi trabalhar, se não me engano, acho que na área civil, e eu fiz a prova para a área trabalhista, e lá eu passei 2 anos nesse escritório, e assim, foram 2 anos fantásticos, porque eu aprendi muito, trabalhei com grandes empresas, peguei casos bem complexos, e foi tipo uma escola. E isso foi bom pro escritório hoje. Por quê? Porque a Jaiane estava começando no outro lado com o escritório, que eram duas ou três amigas, que eram também recém-formadas, mas ninguém tinha experiência, né? E aí surgiu uma demanda lá de um acidente do trabalho. Foi a primeira demanda que a gente fez no escritório trabalhista. E aí elas não sabiam fazer e tal, e vamos chamar o Daniel para fazer, né? A minha outra sócia, a Cristiane, falou, não, ele é bom, vamos lá, ele já conhece bem isso. Só que nessas alturas a gente não queria trabalhar junto de jeito nenhum, né? Já tava namorando há uns 2 anos. Eu tava nesse escritório e ela tava nesse outro que ela tinha montado com as amigas, que era uma sala, tinha 3 mesas nessa sala. Eu acho que era uns 30 metros Daniel, quadrados. óbvio que eu vou ficar me metendo na tua fala, é impossível isso não acontecer, né? Típico meu. É que o Daniel esquece de contar um detalhe que é muito uma atitude empreendedora e que fez mudar a vida dele. Ele estava numa situação muito cômoda de estar trabalhando com o papai, em que pese, tipo assim, ele não tá advogando, ele estava trabalhando e ganhando bem. Porque o papai pagava o dobro do que o escritório pagaria para ele quando ele entrou lá. E aí, quando ele virou e disse, eu não quero ficar servindo ele, eu quero aprender, eu quero mais. Tipo, eu estudei muito e eu quero realmente crescer na minha profissão. E aí ele saiu junto com a Isabela, que essa parte também ele não contou, saíram de escritório entregando currículo, dividiram a gasolina do carro. Eu me lembrava mais dessa parte. Né? Ele tem umas partes, esquece. E aí eles dividiram a gasolina do carro e saíram entregando currículo nos escritórios. E esse escritório chamou, por um acaso, os dois para fazerem a prova, eles fizeram juntos. E quando veio a questão do salário, o papai disse, não, eu te pago o dobro do que eu tô te pagando pra te não sair. Aí ele falou, puta merda, tipo, só pra vocês terem uma noção, na época ele ia ganhar uns R$1.500, R$1.200 no escritório. E o papai ia pagar pra ele 6, 7 mil reais. Só pra vocês terem assim um parâmetro. E tipo assim, pra quem tá começando e ele não tinha nada. Quando eu comecei a namorar com o Daniel, não tinha carro. Nada. Então ele, tipo assim, qualquer outra pessoa ia dizer, puta que pariu, eu vou ficar aqui ganhando meus 7 mil, vou comprar carro, vou curtir a vida. A gente era super jovem, tinha o quê? Uns 24, 25 anos. 24. Entendeu? Então, ali ele teve uma atitude, não, eu vou dar um passo atrás para dar alguns na frente. Isso foi algo que, na verdade, realmente foi ali um divisor, porque ele fez essa proposta e eu falei, não, deixa eu ir para esse escritório, porque lá eu sei que eu vou aprender. E assim, ninguém dispensa o dinheiro, né? Então foi bem difícil, principalmente para mim, que precisava muito. Então, resolvi ir para lá, entrei nesse escritório e aí foi fantástico, porque tudo que eu aprendi lá depois serviu para o que a gente construiu depois. Então, quando eu fiz essa ação trabalhista, né, uma das sócias da Jaiane, que inclusive é madrinha da nossa filha, ela tinha passado num concurso, ia embora por algum motivo, e aí a gente ganhou essa ação trabalhista, mas sim, ganhamos, mas não recebemos, né, mas já tinha ganho. Aí a Cristiane, a nossa sócia, chegou e falou, não, vamos trazer ele para o escritório, que é o momento, a Lina tá saindo e vamos colocar ele aqui. E casou 2 momentos também, que ele tava um pouco saturado do escritório há mais de 2 anos lá. E nesse mês a gente tinha 50 audiências.
no mês. E ficou, Que era de uma cara, empresa terceirizada da Equatorial. não, era contra a prefeitura de Souri. Era A verdade. gente advogava a prefeitura de Souri na época. E a gente Verdade. falou, cara, e agora? Como é que a gente vai fazer 50 audiências, nós duas? E aí era a semana que o Daniel tava fumado. Eu falei, cara, vamos deixar de lado esse preconceito de trabalhar junto e vamos tentar. Assim, a gente tem pouco tempo, se não for pra dar certo, não vai dar certo, né? Vamos tentar. E ele foi, tirou férias primeiro do escritório e foi trabalhar esse mês pra ver como seria. E lá ficou. E uma outra Eu não observação... voltei mais, né? Não. E outra observação importante é que ele foi já, nessas alturas, a gente já tinha crescido um pouquinho o escritório, que ele já conseguiu entrar como sócio e ganhar o dobro do que ele recebia Porque já tinha alguns contratos. no né? escritório que ele estava. A gente já tinha alguns contratos. Então a gente começou a crescer, assim, bem mais rápido. Aí uma das nossas sócias resolveu sair. E foi quando ficou apenas eu e a Jaiane. A Lina já tinha saído, aí a Cristiane saiu. E aí ficou só eu e a Jane. E foi um dos momentos assim que a gente mais cresceu, quando a gente teve mais trabalho. Ainda não estava entrando muito dinheiro, mas a gente trabalhava assim. Chegava no escritório tipo 7h30, 8 horas da manhã e saía 3 horas da manhã. E era Todo lá dia, e era durante ali no 6 Infante anos. de Sagres, né? Isso, no meio do comércio. No meio do comércio, a gente saía 3 horas da Passando manhã, no cara, meio só no de nosso drogado, carro, lá de no meio bandido, do- de tudo que era Sabe onde era o gente, buraco da assim. Palmeira? Sim. Pois é, ainda era o buraco da Palmeira lá, ainda não tinha aquela estrutura. Então a gente estacionava o nosso carro ali. Quando a gente descia 3 horas da manhã, tava todos os marginais lá, tudo. Era horrível, a gente morria de medo. E a gente trabalhava. E era engraçado, de dia a gente atendia os clientes, né? E de noite, quando terminava seu expediente, que era quando a gente ia fazer as peças, eu e ela. Eu escrevia as peças, a Jane fazia os cálculos, depois revisava, ela fazia a peça, fazia cálculo, ia revisando e a gente ia fazendo. Então, assim, a gente cresceu até que chegou uma época que a gente já não estava mais dando conta, que foi quando eu tive meu primeiro ataque de pânico de verdade, assim, que foi um ataque violento, porque era muito trabalho, era civil, era trabalhista, era família, era o que tinha. A gente fazia tudo, eu e a Jai. Sem secretária, sem estagiário, sem nada. E aí foi uma crise, porque eu cheguei no hospital, lembra, Jai? Cheguei no hospital, não estava enxergando nada, estava tudo escuro, e não conseguia respirar direito. Aí ele falou, olha, você tá com crise de ansiedade, ataque de pânico e tudo mais. Aí a gente falou, acho que tá na hora da gente começar a Dá um contratar passo a alguém. mais. Aí a gente foi, contratou o primeiro advogado, aí depois contratou o estagiário, e aí foi. Na verdade, uma desenrolando. uma coisa importante desse processo foi que a gente começou a ganhar dinheiro, né? E a gente, tipo assim, a gente não tinha nada, então a gente precisava construir. No meio do caminho a gente casou, a gente não tinha casa para morar, ficou guardando dinheiro para comprar o nosso primeiro apartamento. E aí, tudo que a gente ganhava, a gente tentava viver. E a gente não investia no nosso negócio. E aí a gente tinha guardado, aí foi um próximo passo da virada, que o Daniel já superou ele aí, foi quando a gente resolveu pegar o dinheiro que a gente tinha guardado pro nosso apartamento. Tinha 130 mil, 120 ou era 130 mil, e resolveu montar uma outra estrutura para atender nossos clientes. Pegamos esse dinheiro e a gente achou assim, a gente vai gastar 15 mil na obra. A gente gastou 150, ou seja, mais do que a gente tinha guardado pro nosso apartamento. Ficamos sem apartamento, sem o dinheiro, mas com o negócio. E fruto desse negócio, do trabalho, e o que esse investimento gerou pra gente, fez a gente ter condições de 2 anos depois comprar e pagar um apartamento no centro, enfim, em 17 meses. Foi. Então foi assim, muita dedicação e muito trabalho. E essas viradas, né? Que às vezes a gente fica com muito medo. Poxa, é o único dinheiro que a gente tem, a gente vai acabar esse dinheiro com Investir esse no investimento. negócio. Investimento no Mas negócio. na é realidade, muito importante. empreender é isso, né? E aí a gente foi tomando essas atitudes, assim, basicamente eu e a Jai. A gente não teve muito suporte. O pai dela faleceu, a minha mãe já é idosa, então assim, a gente ia fazendo, tateando no escuro, entendeu? Não, a gente vai fazer isso daqui, vai dar certo, e a gente foi fazendo. Porque uma coisa, acho que a gente sempre teve um princípio muito de que a gente, é aquela história, né? Se você trabalha direito, se você não engana ninguém, se tu faz o teu serviço bem feito, vai dar certo as coisas pra ti. Então a gente sempre hora pensou vai dessa chegar. forma. Então a gente não estava preocupado com o dinheiro, a gente sabia que uma hora ele vinha, porque a gente estava atendendo muita gente, as ações estavam girando, nós estávamos ganhando as ações demoravam um pouco a sair, a gente sabia que uma hora vinha. E o dinheiro das empresas que pagavam pra gente mensalmente, a gente conseguia se manter. Né? Até que chegou a hora que a gente começou a ganhar essas ações, foi aí que a nossa vida começou a melhorar. Os honorários chegaram. A melhor parte, né? Quando a gente escuta assim, Sabe- peça seu alvará. E também o pessoal fala muito, né, que com 10 anos de advocacia a gente começa a realmente conseguir se manter, porque tem um estudo é o disso, né? tempo
que gira o ciclo, né, dos processos. Eles são muito demorados e tudo. É quando tu começa a ver o fluxo de tudo que tu foi... É mais ou menos uma colheita. Tu vai plantando, só que muito mais demorado, obviamente. E tu vai plantando, e tem uma hora que aquele ciclo ele vai só girando. Entendeu? E foi o que aconteceu. Aí quando chegou nessa fase, as coisas já começaram a melhorar, e a gente já conseguiu viajar um pouco, já conseguiu Observação também, a gente não tinha viajado com a nossa família, nunca foi de viajar, então tudo que a gente viajou e conheceu no mundo foi junto já. E aí foi quando, tipo, depois de 10 anos, né, que a gente começou a fazer as nossas primeiras viagens, a gente viajou a primeira vez juntos pro exterior, e, enfim, pagamos o nosso casamento, pagamos todas as nossas coisas com dinheiro fruto do nosso trabalho. Legal. Entendeu? E eu acho que foi isso. É e aí isso. hoje a gente tá aqui, né? Firme e tá no forte. projeto aqui do podcast dela. Eu continuo lá, eu adoro o que eu faço e tá tudo certo. O pessoal tá Eu trabalhando. também continuo lá, mas me dividindo bastante. Se divertindo aqui um pouco. E você, amor? Conte aí sua história. Minha história? Bom, eu sou engenheiro, comecei trabalhando com meu pai quando eu tinha 13 anos, ele começou a me chamar para ajudar ele em algumas coisas da empresa. Ele antigamente tinha uma dificuldade de mexer com o computador, logo que há muito tempo atrás, mais né? velhos, né? E aí ele ia passando uns orçamentos que ele fazia das obras para eu colocar no computador. Então eu comecei assim. Depois fui trabalhar com ele, às vezes eu pedi um dinheiro para voltar no 15 anos de táxi, de alguma coisa assim. Pra pagar um jantar pra Toy? Não tinha dá eu nada, ainda. não. Aí ele dizia, olha, tu quer dinheiro, então sábado a gente vai pra Barcarena pra pagar um pessoal, tu vai comigo, vamos se organizar. E tal dia à tarde tu também vai comigo lá pra empresa, pra gente ajudar. E aí comecei trabalhando com ele, então um pouco diferente aí da história de vocês. Eu vim de uma empresa familiar, então meu pai, ele foi criado dentro de uma empresa familiar, que era a Micom, empresa do meu avô, que foi onde se criou todo mundo e eu digo sempre que foi onde ensinou nós todos a trabalhar. O próprio Breno, que vocês entrevistaram aqui atrás, também é fruto lá O Breno é do Sushi Boulevard. do Sushi Boulevard. A gente se considera todo mundo fruto de lá, do meu avô, que eu tenho orgulho de ter o nome dele, Luizinho Macedo. Então, assim, eu comecei a trabalhar com ele, fui acompanhando ele foi me passando algumas responsabilidades de pagar empreiteiro, de chegar na obra, ver como é que estava o serviço junto com ele, conferir dinheiro, fazer recibo e tudo mais. Depois, eu não tinha, acho que nem muita margem para não fazer engenharia. Nunca tive vontade de fazer outra coisa, sempre quis trabalhar com obra, sempre trabalhei com ele, então fiz engenharia civil, me formei. Antes de eu me formar, eu fiz um concurso da Infraero, passei 6 meses morando lá em São Paulo, na época que teve aquele acidente da Gol com o Legacy. E aí fiquei pra lá, fiz 6 meses, voltei, não vi que aquilo ali não era o meu perfil. Quando dava sexta-feira à tarde, que a gente estudava a semana inteira e na sexta-feira era a prova. Então, eu me lembrava de como tava aqui em Belém as coisas, que sexta-feira, geralmente, para quem trabalha com obra e com empreiteiro, é um dos dias mais corridos que tem. Tu tem que fazer fechamento, ver o que os caras fizeram a semana toda para arrumar o dinheiro para pagar os caras, ou no sábado, entendeu? E se tu pagar o pessoal, geralmente, quando tu paga dia de sexta, não vão no sábado. Isso na nossa época, que a gente trabalhava com obra, era assim, né? Hoje, como eu tô com comércio, eu não posso falar muito. Olha, Luizinha, é real, oficial isso aí. Que meu pai, ele vendia, antes de entrar pra política, ele vendia cesta, areia, pedra para as construções daqui. E o trabalho era exatamente esse fluxo. Dia de sábado, a gente passava o dia inteiro cobrando no carro todas as empresas. Para pagar, para receber. Cresci. E tal. De lá eu me formei em engenharia, vim trabalhar com ele, fiquei trabalhando durante muitos anos. E aí em 2016, no final do ano de 2016, eu cheguei no entendimento, eu dizia para ele já há muito tempo que a gente tinha que trabalhar com comércio de aço, porque a gente tinha que entrar no processo desde o início, que o comércio você tem como pulverizar muito mais, porque qual é o grande lance da obra, ou da estrutura metálica, ou da construção civil? Que você não consegue escalar muito. Você fica sempre ali na mão de uma meia dúzia de clientes, se você tiver uma estrutura muito boa para atender. Quem trabalha com obra de construção civil, não construtor, obra predial é uma pegada um pouco diferente. E aí eu sempre tive isso na cabeça, vamos ter comércio, a gente vai ter vários clientes, você consegue capilarizar bem, você sai da mão daqueles 2, 3 que te pagam muito, e se um desses caras, às vezes 2 falharem, você fica numa situação bem delicada financeira, dá problema de fluxo de caixa, essas coisas todas.
E aí eu, em 2016, disse pra ele, ó, eu vou montar a empresa. Então, consegui, depois de muito entendimento, negociar a área com meu avô. E aí fomos para lá onde é a Midas hoje. E aí começamos, 2017, a gente passou praticamente o ano todo arrumando a casa, ajustando, tinha muitas coisas que precisavam ser feitas, reestruturando. E era teu e do teu pai? Não, Só não. teu? Aí a comércio é Midas, sozinho. quando eu saí, eu já saí para montar uma empresa minha, porque assim, eu tinha alguns conflitos de ideias com ele. Ele, eu sempre digo que é o cara que me ensinou tudo que eu sei, é o meu pai. Só que às vezes tu tem tempos diferentes, de mentalidade diferente. Então, uma cabeça não bate muito com a outra, se choca. E não por maldade nem nada, é por questão de tempo mesmo. E aí eu disse pra ele assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar a minha loja e vou ver se eu sei fazer alguma coisa. Se eu não fizer, a Cecília tinha nascido há pouco tempo, só vou lhe pedir um favor, não deixe faltar comida lá em casa. Se eu precisar, Eu já ia o senhor me perguntar, a Toia já ajuda. estava aí no meio, já Já, até a nasceu a gente, Cecília. na verdade, a gente se conheceu no colégio, né? No Nazaré. Isso. Eu já tava com ele desde toda essa história. Não, e eu já tava com aí ele. é o seguinte, Menos na história do 14 vamos anos, porque ele entrar vai dar no- os funcionários. Vamos entrar no mérito de como a gente se conheceu. Que eu tô falando um pouquinho da parte empresarial. A gente se conheceu no Colégio Nazaré, no 2002. E aí a gente começou a namorar. E desde lá a gente sempre namorou. Entendeu? Então, uma grande parte disso, eu já trabalhava antes com o papai, mas eu não vou dizer assim, eu trabalhava todo dia, não. A gente tinha aquelas atividades normais de estudar de manhã, tinha inglês à tarde, essas Sim. coisas. Mas sempre que eu podia, eu tava com ele. Sempre que ele me chamava, eu tava com ele. E aí, a Toia sabe disso tudo, e desde a época da universidade, depois, ela sempre soube que, tu tá na federal, falta professor, Sim. não tem aula tal dia, o professor não veio. Eu tive um professor lá de uma disciplina, o cara chegou no primeiro dia e disse assim, ó, a prova é dia tal, até lá, tá aqui, as apostilas estão lá no centro acadêmico, e dia tal é a Estuda. prova, estudem. E o cara não explicava nada, entendeu? Então, faz parte, né? Eu não sei como tá hoje em dia, mas Felizmente. antigamente tinha bastante disso. E aí eu saía da aula, ao invés de ir para casa, eu ia trabalhar com ele, ia para alguma obra perto lá da Federal que tava. E a gente sempre namorou. Então, daí para frente, quando eu comecei a Midas, a Toia, antes a gente já tinha feito algumas viagens. E aí eu tinha a ideia de montar, eu sempre conversava com ela que eu queria montar um negócio, porque eu tinha algumas ideias. Às vezes até essa questão de divergência, a gente entrava em conflito. E aí acabou que ela dizia, eu acho que tu tem que ver se realmente é o que vai te fazer feliz, faz isso e tal. E aí a gente saiu e montou. Aí a gente começou em 2016, em novembro de 2016, e vem trabalhando até hoje. Quando chegou em 2018, não, foi início de 2019, não foi? Que eu cheguei com ela e disse assim, ó, a gente tinha, porque assim, a gente assumiu um negócio e, como tu falaste agora, quando no início você só trabalha e não ganha. Isso aí é normal de qualquer negócio. Ontem eu estava conversando com um representante Ele fala, da gente, Tupé. mas é ele sozinho. Ele nunca teve sócio e eu também nunca trabalhei com ele. Quando eu falo a gente, é nós que somos empreendedores, é porque a gente tem que entender que tudo faz parte de um processo. Então, ontem o representante foi lá comigo, um cara muito bacana, que é da Tupé, o Carlos. Ele estava me contando, muito feliz que a filha dele, que é veterinária, foi chamada para um frigorífico e tudo mais. Aí disse, pô, Luizinho, o frigorífico está pagando o apartamento dela e tal, mas com 24 anos o salário dela é tanto. Eu digo, meu amigo, com 24 anos ninguém ganha dinheiro. A pessoa tem que só aprender, cara. Tem que aprender. Ninguém vai ficar rico com 24 anos. Se não for herdeiro, não vai ficar rico. É difícil. Hoje em dia, um ou outro desses meninos que mexe com startup, com essas coisas aí da internet que Seu de unicórnio. repente são raros. Viraliza. Mas então, e basicamente, aí quando chegou em 2019, eu falei pra ela, assim, ó, a gente tem uma condição aqui a gente só tinha a Cecília ainda, mas a gente tem uma condição de se mudar, ou de eu abrir Macapá. Aí só o apartamento foi uma coisa que foi muito importante pra mim, porque ela me deu muita força pra isso. Me deixou com uma consciência bem sossegada de fazer o que eu ia fazer. Disse, ó, onde a gente vive, eu vivo muito bem, tô feliz com isso, então pode abrir Macapá. Aí a gente abriu em 2019, no dezembro de 2019, a gente começou a obra, inaugurou em agosto de 2020. E aí veio a pandemia, veio essas confusões todas que todo mundo sabe. Mas aí, graças a Deus, a loja lá tá muito bem também. Começamos ano passado uma obra da indústria que a gente começou a rodar esse ano, em março. Que é uma operação é uma operação um pouco grande, que está começando agora, então ela ainda não é grande, mas os gastos são altos para manter.
E a gente vai girando nesse ramo, que é um ramo de commodity, é um mercado que não tem grife, não tem marca, não tem nada, é volume com margem extremamente apertada. Então a gente gira uma quantidade razoável para ganhar muito pouco, entendeu? Mas é um ramo que eu gosto, eu sempre gostei de comércio, sempre me dei bem, sempre gostei muito de obra, sempre brinquei de trabalhar com obra, porque eu me divirto com obra. Desse despertar, eu acho que eu vou comprar um lote em algum lugar, fazer uma casa pra gente vender. Mas tu já tem, tanta coisa. Mas se tu já tem tanta coisa, tu não vai inventar uma obra. Mas aí já não dá conta das coisas que tem pra fazer. É pra me distrair. Como é que a pessoa se distrai numa obra? Eu tô precisando de alguém pra tocar na minha mas obra. vai ter que ser uma obra que eu toque do meu jeito. Pra Ele também quer não ganhar aperrear muito ninguém. dinheiro, amigo. Não, Vai cobrar não, muito caro pra fazer Vai isso. só brigar com ela. Não. Só E brigar. assim, então é um negócio que é bem bacana. A parte de empreender pra mim é fantástica. E esse lance, eu sempre tive isso muito em casa, né? Então, no início, eu brinco pra todo mundo que eu gosto de comprar chapa, eu gosto de comprar ferro. Eu pego tudo que é dinheiro que eu pego, eu quero comprar chapa, eu quero comprar máquina, eu Ele quero adora comprar comprar. ferro. Me bote pra comprar outra coisa que não seja material pra dentro da minha empresa, eu não quero gastar, eu fico preocupado. Digo, porra, não sei se isso aí vai dar certo, é um dinheiro que eu não posso Teve estar uma tirando da época empresa. que ele tava toda semana comprando um negócio de máquina. Eu falei, se tu comprar mais uma máquina esse mês, eu vou te interditar. Eu vou dizer que tu tá acabando Entendeu? com o nosso patrimônio. Então, assim, porque tu sabe que aquilo ali vai te gerar Vai retorno. rentar. Entendeu? Então, qualquer dinheiro que tu pega, que tu investe, ele te gera retorno. Não tem muito rentabiliza, né? problema disso. Vou gastar X mil pode gastar que vai voltar. Se tu tá fazendo um movimento que tu sabe que tu tá fazendo, pode fazer sossegado. Eu quero comprar uma lancha, eu quero comprar uma casa na praia. Porra, aí já não é comigo, já não quero saber disso, entendeu? Eu quero fazer o A pegada negócio do Dani girar. já é o inverso, é guardar. Ele precisa investir. Mas é porque o investimento, o investimento dele é diferente, né? Entendeu? Mas É a não deixa de estrutura ser. de pessoas que vocês têm, mas é isso. É entendeu? outro E negócio. Na né? verdade, bem tranquilo. quando ela fala que eu pego dinheiro pra guardar, é assim, eu não tô investindo eu não negócio. preciso de máquina, né? Sim. Então, assim, mas eu gosto de investir na bolsa, eu gosto de comprar fundo imobiliário, Pensar no private equity, futuro. essas Eu até coisas. gosto, mas é que eu ainda não tenho pra isso. Né? Eu tenho que comprar Não, máquina mas pra é que fazer tá, girar o negócio. eu também não tenho, mas eu descobri que essas coisas tu pode fazer com Eu pouco, tenho que entendeu? comprar ferro, Então, o entendeu? que me sobrava, eu tava fazendo isso. Mas eu sempre Só que gostei agora de tá indo tudo na obra, né? Então, que todas as economias... É obra né? pouco tem fundo. Cara, Pode ser obra não. que for um pouco tem fundo. todo dia, o que você Nunca pede acaba. pra Deus? Oh, meu Deus, acaba com essa obra, por favor. Até eu peço pra Deus acabar com essa obra, mas com Até essa eu. mulher aqui, meu Deus do céu. Não, tem que acabar, não dá. E o Luizinho, apesar de a gente não trabalhar junto, eu vi toda a trajetória dele, né? O que eu acho que faz muita diferença, assim, ele como empresário, ele é muito arrojado É. e corajoso. Ele faz coisas assim que eu falo, meu Deus, esse menino é louco. Realmente Esse homem tem é coisas que doido. Esse homem é doido. Só que ele me passa tanta segurança, como eu disse, Que eu vai dar realmente certo, admiro ele como empresário, que hoje em dia eu já nem, Mas é aquela história que eu falei no me começo. assusto mais, né? É aquela história que eu falei no começo. Quando a gente trabalha direito, cara, não tem erro, né? Não. Então, assim, você trabalha direito, cara, como Tem vai erro. chegar o cliente pra ti? As coisas, elas vão acontecendo, né? Tu vais recebendo uma indicação. Aí tu É faz um incrível, bom às trabalho. vezes, do nada, alguém te indica que tu não tá nem esperando. Esses dias eu recebi uma ligação de um cara que eu fui no escritório dele, deve ter uns 8 meses atrás, pra resolver um negócio simples lá, e eu acabei não cobrando dele. Foi uma consultoria, eu passei umas 2, 3 horas conversando com ele, e eu não cobrei nada dele. Tem coisas que a gente faz assim que a gente espera o retorno lá na frente, né? De repente, quando foi umas 2 semanas atrás, ele falou: olha, Daniel. Aí ele começou a falar comigo: oi, Daniel, tudo bem? Cara, preciso que tu faça uma cobrança pra mim assim assado. O cara não tá me pagando. Beleza, me manda aí. Ele mandou tudo pelo zap. Quem é esse cara? Não sei, mas ele tá falando comigo aqui, deixa eu ver quem é. Aí eu comecei a conversar, eu falei: Cris, quem é esse aqui? Aí ele, a gente foi lá com ele. Aí a Cris que se lembrou da história que a gente tinha ido com ele lá, conversando. Então, assim, de repente virou cliente, sabe? E aí esse cara já vai e te indica pra outro. E foi E as assim coisas que vão aconteceu acontecendo. todo o nosso crescimento. Essa pegada de mídia que existe hoje, a gente ainda tá ficando pra trás até hoje nisso, Não, acho que a sabe? gente já melhorou A gente já bastante, melhorou né? muito, mas, tipo, o que aconteceu? A gente teve um crescimento totalmente orgânico, né? O processo todo foi orgânico. Um cliente indicando o outro, que indicava o outro. Mas é a melhor indicação que tem. É. Tem coisas que não adianta tu ficar fazendo muito propaganda, É. porque cada negócio tem o seu tipo de propaganda e seu tipo de É marketing. verdade. É. Entendeu? Então, o caso de vocês não tem coisa melhor do que o boca a É. boca. Aliás, não existe propaganda em nenhum ramo
melhor do eu que o acho boca a boca. que, e na indicação, assim, se tiver um Porque problema na minha isso daí, empresa, meu amigo. provavelmente eu vou perguntar para outros empresários. E aí, quem resolveu esse problema? Isso. Qual o escritório, né, que E resolve? ainda mais a parte jurídica, né? Que você Sim. precisa ter uma confiança ali no advogado. Não dá pra extrema. confiar em Tu quem não conta tá mais qualquer na coisa mídia. da tua empresa para qualquer pessoa, né? Sim. Os segredos, as coisas certas e erradas que você faz lá dentro. Você não vai abrir aquilo para todo mundo. É uma informação muito sigilosa. Então, assim, é algo que o boca a boca ajuda. Demora mais para você crescer, mas aí, volta a falar, tem muita gente no mercado. O que mais eu pego de Uber, advogado, você não tem noção. Quase todos os Uber que eu pego, os caras são advogados. Ah, tu é advogado? Ele escuta falando, eu também sou advogado. Porque tem muito no mercado, né? Então, assim, o pessoal que está trabalhando direito consegue. E hoje, essas novas gerações, elas estão um pouco destoando, assim, né, do que é o mercado. Porque a gente está convivendo, se você parar para pensar, hoje a gente está vivendo com pessoas bem mais velhas, né, e muito novas também. Então, assim, mudaram muito as gerações, as formas de pensar. Então, o que eu penso do trabalho e o que uma pessoa hoje de 22 anos pensa do trabalho é muito diferente. As coisas os valores que eu tenho e os valores que eles têm são muito distintos. Então, para você lidar com todo esse tipo de gente, de pessoa, é difícil. E isso daí tem tudo a ver com o trabalho, porque às vezes quando chega uma missão que para mim é bobagem, para eles é um negócio do outro mundo. Eles encaram como se aquilo às vezes fosse muito difícil. Não estou dizendo que é todo mundo. Não, mas a Mas maioria uma boa parte, eles querem né? tudo de A mão gente- beijada. E a gente consegue ver claramente, né, o perfil das pessoas que, quando elas querem alguma coisa, pelo menos eu consigo perceber bem isso, né? O perfil da pessoa que quer mesmo o negócio e o perfil do cara que tá esperando alguma É coisa, nítido. né? A gente consegue ver isso no nosso trabalho, nos É nossos nítido. amigos, né? É no nítido discurso. numa entrevista. Na entrevista. Sabe, a gente percebe muito isso, sabe? Às vezes chega, por exemplo, chega um advogado novo no escritório e o cara sai arrebentando no primeiro mês, ele já tá ganhando o dobro do que ele ganhava em outro lugar. E o cara é diferenciado, ele vai pra cima, ele pega o cliente, sabe? O que outros advogados, outras pessoas pensam que, tipo, é ser babá de cliente, na verdade ele sabe que aquilo ali é uma parte importante do serviço, porque a pessoa pensa que é assim, no teu ramo, eu sou engenheiro, por isso tu não vai ter que conversar com o dono da obra, tu não vai ter que conversar com o peão, não, eu tenho que fazer o cálculo aqui. Não, meu amigo, você ser advogado, você tem que fazer as peças muito bem, que é uma commodity todo também, o processo, todo né? mundo faz, as peças todo mundo faz, o direito todo mundo conhece, uns vão saber um pouco mais, outros vão saber um pouco menos, o caminho das pedras, isso tu vai aprendendo, mas tu lidar com o cliente, tu lidar com o advogado dentro do escritório, você conseguir fazer tudo aquilo ali girar perfeitamente, sem no final do dia ter muitos atritos, isso não é fácil, não é todo mundo que consegue fazer isso. Por isso que hoje em dia eu estou muito mais preocupado, às vezes, em encontrar pessoas para dentro do escritório que tem essas soft skills, sabe? Que é você saber se comunicar, você saber resolver os problemas que aparecem na tua frente, você não ficar delegando as coisas para cima. Para mim não tem coisa pior do que tu ficar delegando as coisas para cima. Eu te contrato para te resolver um problema e tudo tu fica toda hora batendo lá na minha porta, pedindo sabe, para eu resolver o problema pra ti. Mas é quem não quer resolver. Ela só faz levar e trazer a mensagem. Não sabe, entendeu? cara. É porque as pessoas que pensam assim, na forma de querer pedir aumento para depois trabalhar, para fazer as coisas, elas não têm noção do que elas estão fazendo. Porque a maioria das pessoas que você vê que vão se destacando, automaticamente você vai reposicionando elas e vai dando. Pode ser quem for, por quê? Porque você tem uma escassez muito grande de pessoas muito grande, que tenham essa capacidade de resolver problemas, de tomar, pega esse setor aqui, resolve isso aí. Isso aqui é com fulano, isso aqui é com ciclano, isso aqui é com beltrano. E tu fica gerindo as outras coisas que tu precisa fazer para tua empresa caminhar, entendeu? Que é isso que é a grande escassez de hoje em dia, é a qualidade da mão de obra. É incrível. É muito difícil. O cara vem dizer assim, tem não sei quantos milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Tem emprego para todo mundo. Tem emprego, não, para 20 milhões, 40 milhões, não é isso. É porque se você chegar hoje batendo em qualquer lugar dizendo assim, olha, eu faço isso, aquilo, o cara vai te dar um emprego. Por quê? Porque o cara sabe, todo mundo precisa de gente boa. Então quem tem um pouquinho de capacidade, que tem um pouco de boa vontade de produzir, consegue arrumar trabalho. Consegue ficar na empresa por um bom tempo. Entendeu? E se a pessoa tiver o zelo pela empresa, que muitos têm, vestir a camisa. que tem muita gente boa, entendeu? Todo mundo cresce junto. Porque é inevitável. Se o cara não reconhecer, vão levar ele para outro canto e vão pagar mais. Outra coisa, isso né? É fato. Outra coisa, né, Luiz? Luizinho, né? É Luizinho. Fica tranquilo. Luizinho. Luizinho. Outra coisa que também a gente vê, as pessoas estão querendo hoje as coisas muito rápido, né? Aquilo que tu falou, né? 24 anos não era nem para estar ganhando dinheiro, né?
E aí, eu Deus vou o ser livre, a sincero, pessoa já quer estar amigo, viajando o mundo. um amigo meu me falou o seguinte, cara, quando eu trabalhei lá nesse escritório, e assim, eu era remunerado, assim, por um menino que nunca tinha trabalhado na vida, pra mim era um excelente salário, dava pra pagar minhas contas, tava todo final de semana na farra. Então, era fantástico, mas hoje, eu nunca me esqueci, um dos sócios falava, cara, essas pessoas que estão trabalhando aqui tinham que pagar pra trabalhar aqui dentro, e às vezes, cara, hoje eu penso assim, Mas é verdade, isso, cara. porque É verdade. tudo que eu tenho eu devo a eles, assim, Sim. sabe? Eu falo isso pra eles, pra uma das sócias lá, uma amiga nossa, Jordana, cara, a gente deveria mesmo pagar às vezes pra aprender nesses lugares. Porque tu vai aprender muito mais do que a Mas a faculdade. cabeça Tu da paga a galera faculdade que não tá te ensinam assim, texto. Muito mais. E eu fico com muito medo, porque Verdade. eu tenho 2 filhas, tu também, então a gente tem que saber passar esses valores pra elas, porque elas estão sendo bombardeadas por Instagram, pelos amiguinhos, é um negócio difícil. E assim, se tu fores parar pra pensar, a realidade que eu tive de infância e a que elas têm hoje é totalmente diferente. É. Outro Entendeu? dia, quando a gente Tu- comprou, desculpa, Não. a nossa casa, e aí, não sei se te lembrou, o Fernando falou assim, tu não fica pensando, como é que vai ser a vida das tuas filhas? Elas já estão bem aqui, É. né? A gente não tava aqui nessa idade, a gente não tinha essa casa, a gente não viajava, a gente não tinha esse padrão de vida. Eu falei, não tem problema, pra ela vai sair daqui, né? Ela vai ter que ir pra frente. Sim. Então ela já começa realmente num nível diferente, Já tem uma pressão aí favorecido. também, né? Já tem uma Então pressão. ela não pode cair, né? Ela tem que ser daqui pra frente. No mínimo, ela tem que se manter. E agora a gente tem que passar. Pra você se manter, você também vai ter que ralar, né? Não vai ser assim. A gente desde já fala, vai trabalhar com o papai, vai trabalhar com a mamãe. Às vezes eu levo elas pra trabalharem, claro que é uma confusão. Mas Sim. quando elas forem mais entendidas, Vou entender. você quer, bora passar uma tarde na loja, vai ser vendedora, Isso. né? Por uma tarde, vai lá com teu pai, vender ferro, vender chapa. Então, tu falou isso, é muito engraçado, porque a gente trata as meninas um pouco regime militar lá em casa. E aí, esses dias eu falando em engravidar, a gente sempre conversa, eu e elas, né? Ai, como é que ia ser o nome, não sei o que, não sei o que. Ai, minha filha já pensou se eu estiver grávida, não sei o que. Ela, ai, mãe, se você tivesse grávida ia ser ótimo, porque a gente ia ensinar desde agora ele se virar logo. Porque como a gente fica lidando com ela, você tem que aprender a se vestir, você tem que resolver essas coisas, não quiser. A gente já vai ensinar logo, vai crescer já aprendendo a se virar, que a gente já vai ensinar ele. Ou seja, olha a cabeça dela, já é diferente, né? Então Mas a é gente isso aí. tem que conseguir passar realmente esses valores para Sim. eles, para elas. Ei, Daniel, e qual é assim, o maior desafio que tu tens no seu dia a dia, assim, na advocacia? Eu acho que o maior desafio é manter sempre as pessoas lá dentro estimuladas, sabe? É difícil de... É incrível. Eu acho que mais ou menos 1 ou 2 meses atrás, tava tudo bem no escritório. De repente, no outro dia eu cheguei, já tinha escutado uma história que o pessoal tava se queixando disso, daquilo. Então, assim, do nada parece que o negócio desanda, né? Então, Ou assim, vai desandar. Eu sei ou bem vai como desandar, né? Então, assim, parece que tá tudo bem. Tu não pode elogiar. Tu elogiou, parece que o negócio desanda, né? E aí, você tem que ir atrás desses problemas. E tu tá super focado e determinado a fazer alguma coisa. Tu começa até a A planejar. crescer, o escritório tá com outros planos. Tu começa até a planejar. Não, Parece agora que eu tu vou focar volta, isso né? Pra se daqui, dar uns vou passos começar- pra resolver Mas problemas. às vezes alguém diz assim, calma. Aí calma, que não é tão fácil assim. Que tem hora que pensa, né? Que tá Mas tudo de eu boa. acho, às vezes eu penso assim, não, eu acho que a estrada da vida pra gente alcançar o sucesso tem que ser mesmo tortuosa e ela tem que ser um pouco difícil, até porque se fosse fácil, né? Tava todo mundo rico. Tava todo mundo lá já. E tu, amor, Tava qual todo é o mundo teu rico. maior desafio? Eu acho que o maior desafio que tem hoje é a gente continuar caminhando pra frente, né? Porque envolve tudo isso aí que o Daniel falou, não só manter a equipe motivada, mas a gente continuar crescendo. A gente vive num mercado muito prostituído. O mercado do aço é um mercado muito prostituído, o mercado da construção. Porque os nossos próprios fornecedores são nossos concorrentes. Então você tem siderúrgicas que fornecem aço pra gente e que vendem aço na ponta aqui para concorrer com a gente. Então, a gente ficou agora no início do ano, 2, 3 meses aí para girar um certo tipo de produto, que a gente girava tranquilamente 60 toneladas mês de cada produto, girando em 2 meses 30 toneladas, 25 toneladas. Por quê? Porque os caras resolveram baixar preço lá. E quando tu pega uma maior siderúrgica do mundo, a terceira maior siderúrgica do mundo, baixando o preço, tu vai fazer o quê? Nada, cruza o braço, queima, corta dedo, corta mão, corta braço, que é margem, pra ti não ficar com estoque caro, velho. Então, a gente tem que ter uma velocidade grande de movimento, tá o tempo todo acompanhando o mercado,
Sim. para continuar caminhando, porque o nosso ramo não permite que a gente fique estabilizado. É um ramo muito, muito predatório, muito promíscuo. Eu acho que ele acaba até Entendeu? respondendo aí a minha pergunta para ele. Qual é a atitude que tu acha que um empreendedor não pode deixar de ter? Ele É tem que ter isso, tá de agilidade. agilidade. Tem que De olho no ser mercado. ágil, tem que tomar a decisão rápido. Essa questão do tá tudo bem isso é natureza, cara. É a maré. A maré é 6 horas enchendo, 6 horas secando. Tá tudo bem, de repente ela começa a secar, é confusão. Tá tudo confusão, de repente acontece um monte de coisa. Saiu um cliente muito bom, logo veio um outro, por quê? Porque ela vai encher, meu amigo. Então é cíclico. É só, é normal, não é, tudo não é 100%, nem bom nem ruim. É verdade, tudo aí. Eu concordo com ele. Eu acho que a gente precisa ter agilidade e o principal, né, às vezes é paciência, calma, porque a gente, às vezes, até tem uma boa ideia rápido para tentar resolver um problema, só que se tu fores muito precipitado, acaba atrapalhando, né? Quantas vezes a gente já não perdeu bons advogados ou até clientes porque a gente estava naquela afobação de querer resolver as coisas. A gente tem uma dificuldade grande, por exemplo, às vezes na hora de precificar. O preço do serviço de advocacia hoje também é um ramo como o teu, né? Tipo, tem 200 milhões de escritório de advocacia. É uma commodity, mas nem todo mundo presta o mesmo serviço. E aí a Jane tá na pós-graduação dela lá da FGV, e aí ela mandou uma mensagem lá dizendo, né, que a qualidade do serviço te coloca no jogo, né? E eu achei aquilo interessante, ela te coloca no jogo, mas são os outros paranauê que vai fazer você ganhar os clientes. Então, assim, não adianta só ter qualidade, né? Você também tem que saber todo o outro traquejo, né? Você tem que saber como conquistar o cliente, como encantar ele ali no teu serviço. E eu acho que essa questão de ter agilidade, de ter calma ao mesmo tempo, às vezes você tem que ser rápido, às vezes você tem que ser devagar. Essa medida aí, ela não é tão simples de você ter. E isso daí é difícil. É um aprendizado todo dia. O serviço, ele tem essa pegada diferente, né? Uma coisa que eu sempre conversei com meu pai, porque no caso da prestação de serviço, mesmo sendo uma prestação que tu tem várias pessoas, tu consegue colocar a tua marca ali. Sim. Então, a partir do momento que tu consegue colocar a tua marca, tu vai cobrar o teu preço. Sabe por quê? Porque o cara, quando chega em ti, ele não tá chegando num cara que não sabe o que vai fazer. Então, tu não vai cobrar uma coisa simples. Entendeu? Eu aprendi muito isso com ele, e ele sempre disse, meu filho, eu não posso baixar daqui. Bom, mas eu tenho que entender que... Não, eu não vou baixar daqui, vou te explicar por quê. Porque a nossa empresa tem uma equipe, um corpo técnico, a gente tem uma infraestrutura de caminhão, de Moon, que a gente tem uma estrutura na época que eu trabalhava com ele, que eu saí lá, que ainda tá lá hoje. São 8 mil metros quadrados de área. Então tem máquina, tem uma porrada de coisa. E se o cara que chega para fazer um galpão, um simples galpão, que é uma estrutura comum, que qualquer um faz, às vezes não diminuindo, pelo amor de Deus, aqui todo mundo tem capacidade, mas o cara chega com uma bicicleta, uma máquina de solda na garupa, que a gente brincava muito na época que eu calculava, estudou, que eu dizia, o calculista dessa obra aí foi o cara que chegou na bike ali e disse, vai usar esse perfil aqui, e se der um vento caiu, o cara não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Eu não tenho como concorrer com esse cara ele não é meu concorrente. Esse cara, quem contratar, ele vai contratar sabendo que vai correr do risco. Porque ele sabe que aqui, se tiver algum tipo de problema, você tem um respaldo. É o caso de vocês, do teu escritório. Tu tem a estrutura já consolidada e o teu nome, que as pessoas têm a segurança disso. Então não é mais como tu chegar lá e dizer assim, ó, tu comprou ferro lá pra tua casa, comprei, qual foi o ferro? Antigamente tu tinha as marcas famosas, todo mundo sabe que eu não vou fazer propaganda dos caras. Não tô nem patrocinando. Mas eu só quero ferro de tal canto. Hoje em dia, todos Gente, eu as não tenho nem siderúrticas do noção de marca mercado de ferro. são certificadas. Eu só precisava daquela Então lista não tem de mais ferro. esse negócio do ferro A, o ferro B e o Sim. ferro C. É tudo o mesmo preço. Tu não sabe nem o ferro que tá dentro dessa parede. É verdade. É preço baixo, velocidade na entrega. É isso que é. Commodity é isso. É verdade, no serviço a gente é comprou isso, ferro esses tempos Olha, agora. e a Foi isso. Midas Macedo entrega muito rápido, o caminhãozinho passa até rápido, até logo o caminhão Olha, é inclusive, rápido. coloca aí agora pra gente Olha, passar. o caminhãozinho muito rápido. Mas olha, eu como cliente posso confirmar que entrega Obrigado. rápido, Tá realmente. vendo só? E aí, gente, já pode ir para outro momento? O que é que tu acha? Não, eu queria só que eles deixassem uma Uma mensagem, mensagem, né? para os empreendedores e Porque de eu cada acho que- área, quem está começando agora na advocacia, que recado tu deixaria, Daniel, para eles? Calma, né? O dinheiro vai chegar. Depois de 10 muito anos. difícil o dinheiro ficar passando na tua frente. Ele fica passando na tua frente. Ele não entra no teu bolso. Ele só dá um voo rasante. Mas uma hora ele vai chegar. Nesse momento de começo,
Procura Aprende. absorver o máximo possível que tu puderes. Não fica focado só numa área. Ah, mas tu és hoje só advogado trabalhista. É, mas eu já fiz criminal, já fiz civil, já fiz tributário. Criminal, não. Já fui muito pra delegacia. Esses dias eu fui pra delegacia. Um cliente sofreu um acidente. Ah, Aconteceu eu me até um lembro. falecimento. Então, Eu me assim, lembro. e resolvi tudo lá. E a gente se verdade. vira, né? A gente se vira. Então, assim, já fiz de tudo. Não, e advogado faz de tudo. Eu era da Tem que Petrobras, né? Eu já fui no IML atrás de gente, quase eu tenho Exatamente. que reconhecer um corpo. Exatamente. Porque E- o e que aparecer assim, vai ter que resolver, né? E assim, tem que ter um diferencial. Cara, vou te falar um diferencial para advogado. É o seguinte, quando isso aqui tocar, atende o telefone. É verdade. Atende. O que cliente não gosta é quando o advogado só liga perto de receber no final do mês. Às vezes, eu tenho até uma brincadeira comigo mesmo, sabe? Eu acho que quanto mais rápido atender o cliente, menor vai ser o problema. Então, assim, às vezes eu pego ele. Se tu fica embromando no problema, vai vir uma bomba pra ti. Então eu penso isso, sabe? Então, se vem um negócio e eu atendo e resolvo rápido, às vezes é uma besteira, cara. E Entendeu? Então, esse é o maior elogio que a Que os gente nossos clientes- recebe dos inclusive, vai lá no Google do escritório, lá, né? Tu vai Vai ver. ter. O que o e teve um Eles cliente que falou assim: escrevem lá. olha, cara, eu ligo e ele me atende. Então, É. assim. E é isso uma pra mim já é regra. alguma coisa. Tipo assim, é cultura da empresa. Os advogados que entram no escritório, você tem que atender o cliente, nem que seja pra dizer, agora eu não posso falar, eu te ligo em seguida, e retornar. Acho que assim, o conselho para eles é isso: ter calma, saber que o dinheiro não chega rápido, atenda bem os seus clientes, que uma hora, a hora deles vai chegar. É. O sol brilha para todo mundo. Gente, eu acho que desde quando o mundo é mundo, tudo que a gente planta, a gente colhe. Na vida, de um modo geral, entendeu? Seja nos negócios, seja na vida, seja nas relações, tudo. Se a gente faz o bem, a gente colhe o bem. E assim vai pra tudo. Não tem segredo. E aí, amor, E então recado. O meu recado é ter coragem, ter certeza de que se você tá fazendo uma coisa que você acredita, que você conhece, porque não adianta também não entender nada de uma coisa e achar que aquilo ali fantasiar, porque aqui não tem lugar pra fantasia. A gente vive num mundo real onde a gente apanha muito mais do que bate. Só que quando a gente bate pra derrubar. Então, porque Bate senão forte, a gente não tava aqui, né, amiga? A gente apanha, mas a gente vai seguindo em frente, lá como diz o Rock Balboa, né? É o quanto você consegue apanhar. Mas acreditar e ser persistente, ter paciência. Tudo que é dinheiro que pegar no início, bote de volta no seu negócio. Não sangre o seu negócio. Nenhum negócio é capaz de suportar retiradas maiores do que faturamento. O negócio, ele precisa receber o retorno dele. E daquele dinheiro, pra gente que mexe com comércio, pra gente que não presta um serviço, aquele dinheiro que cai na conta não é nosso. Depois que a gente paga todo mundo, a gente pega, bota uma parte do que sobrou de volta dentro da empresa para ela crescer, e aí um pedacinho a gente vai tirando para ir pagando as contas. Lá na frente, você tira. Entendeu? Porque se você não tiver persistência, tem que ter persistência, tem que ser forte para aguentar porrada, tem que ter paciência para seguir adiante. E aí daí para frente tem uma hora que começa a equilibrar. Não é que você vai, como a Tóia um dia desse se virou pra mim, e aí, amor, quando é que vai ficar bacana? Eu digo, não vai Eu ficar falei, e bacana. aí, amor, me conta se eu já sou rica. Não. Mas logo quando ela abriu a loja, Ah, sim, aí ela pegou uns 3, 4 meses assim, disse, e aí? Eu disse, e aí o que, Tóia? Aí, se aí, eu digo, e aí o que? Tu tá doido? Tu tá com 4 meses de loja, rapaz. Deve ser maluca, tu ainda vai pegar uns 3 anos de porrada aí. Aí ela disse assim, não é possível. Eu digo, Mas aqui... tô 7 anos aqui tomando pé. E tu acha o quê? Eu disse pra ela, tu já viveu algum dia quieto, sossegado, domingo sem estar pegando ligação de telefone, à noite, né, olhando câmera de alarme que alguém ligou, porque entraram em tal lugar, ou disparou um alarme não sei de onde. Nunca viu nenhuma noite sequer, então não é agora que tu vai ter. Imagina tu. Uma vez que eu fiz uma consultoria no Sebrae, né? Aí eu falei pro cara, eu preciso muito de um acompanhamento financeiro, minha situação é muito grave. Tá bom, aí eu fiz uma entrevista com o financeiro do Sebrae. Aí eu falei assim, olha, eu tenho quase 1 ano de loja, de vez em quando eu tiro dinheiro do bolso pra pagar as contas da loja. Aí ela, mas... Não, eu falei assim, de vez em quando eu tiro dinheiro do bolso pra pagar a conta da loja. Aí ela falou, quanto tempo você tem de loja? Eu falei, vou fazer 1 ano. Aí não dá. Eu falei, então tá tudo certo. Tchau, até mais. Boa noite. Ela falou, mas você só tem 1 ano de loja. É assim que funciona. Eu falei, então tá tudo certo. Então eu vou seguir a vida. Mas é isso. Porque a gente acha que a gente vai abrir aquilo ali, a gente já fez aquele investimento inicial e é suficiente, né? A gente não espera, de vez em quando, ter que botar dinheiro no bolso. E talvez porque em algum momento eu tenha tirado mais do que eu deveria, né? Que a gente vai aprendendo. Acontece, né? Eu sempre digo, eu abri minha loja em novembro, aí veio dezembro, dezembro eu falei, vou ficar rica. Aí veio janeiro, foi ok.
Aí, em fevereiro, eu fiz uma festa de aniversário. Tinha acabado de abrir a loja. É óbvio que a loja pagou a festa, né? Porque eu ainda pedi pro meu patrocinador e falou, não. Pra comprar ferro, eu compro. A loja pagou a minha festa. Não. era o nome da No meu bolso, não. Farofa da Toia. Inclusive, quem quiser patrocinar, posso fazer novamente esse evento Não um lá em dia. Não lá em casa, né? mais, não. É lá em Vai casa. fazer lá no condomínio. Inclusive, acho que a gente Na tem que frente. fazer um episódio desse teu Farofa da aniversário. Toia. Chamar os Esse convidados aniversário que mais realmente foi- estragaram a minha casa. Vamos chamar. Mano, segura a boca da Tata. Tá bom, tá Vamos bom. pro próximo. Vamos. Aí, enfim, gastei muito no mês ruim, fevereiro foi terrível. E aí, tudo isso vai acumulando, né? E você E aí vai ela aprendendo. descobriu que chega março. Mas Chega olha, março. Ela descobriu que é empreender. Aí no ano seguinte, tu falou assim, e aí tu vai fazer tua festa? Eu falei, não, tem dinheiro não. Fevereiro eu vendo muito mal. Pizza. Aí eu Fevereiro é ruim. Aí eu aí também teve aquele B.O. lá em casa. Muita mas gente. olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso daí eu acho que é um erro muito comum do empreendedor no começo, sabe? Mas não foi por Graças falta a de Deus. aviso, viu? Não, mas O assim, conselho estava lá Mas no é porque é vídeo. o seguinte, eu já assim- sou chato, entendeu? Eu digo, olha, não pode. Tá bom. Aí o consultor chegou lá e falou assim: sim. meu. Por que tu não quer uma banda na Aí eu casa? cheguei pra ele e disse assim, Toy, olha, deixa eu te falar uma coisa. O mercado, ele é um relógio, cara. Ele não muda muito. Ele vai atrasar 10 minutos ou adiantar 10 minutos, 15, que é oscilar para mais ou para menos, de volume. Então, presta atenção no mercado. O que aconteceu há um ano atrás, quando ela fez um ano de loja, eu disse pra ela, ó, pega o teu histórico de um ano para trás e estuda. Pega o teu histórico de 2 anos para trás e estuda. Quando eu comecei a fazer isso, eu consegui repor material muito mais. Não é que não falte material hoje na minha loja, que ainda falta muito, graças a Deus, porque às vezes a gente tem demandas acima do que a Maiores, gente ainda sim, consegue é. atender, porque a gente ainda tem uma demanda reprimida muito grande, mas aí você começa a equilibrar um pouco. Entendeu? E tem coisas que tu não imagina que vendam muito. Quando tu vai, tu chega, eu não sabia que isso aqui vendia tanto, cara. Aí eu não acredito que esse produto Tu já tá chamou o aqui. Alberto e lá pro encaixa. teu negócio? Não, ainda não. Olha, o Tu Alberto não tem faz consultor controle disso. financeiro, né? Financeiro? Ele Não. faz um controle Consultor financeiro. Teve um Mas olha, controle sabe aí uma do coisa que que- dá mais lucro, da saída, isso daí. Ele mudou muitas empresas Porque aí. assim, eu estudo muito o meu material, entendeu? Então, assim, a gente tem uma quantidade de produtos, de itens. Eu devo ter hoje uns 2.500 itens cadastrados. Então, é muito item. A gente faz a nossa curvinha ABC lá, e dali tu já vai tirando o grosso do que é o maior e o menor, entendeu? Entendi. E aí tu vai alinhando dentro disso. Como veio pandemia, o que a gente faz? O que é o feijão com arroz? É isso. Então vamos comprar isso. Dali pra frente, a gente vai ver como é que faz o resto. mas sabe uma coisa, Toya, disso que tu tava falando aí, eu comecei a gastar o dinheiro, não sei o quê. A pessoa que está começando a empreender agora, e isso, por exemplo, eu e a Jane, a gente não passou justamente porque o dinheiro demora mais a entrar, né, no nosso ramo. Mas assim, ela começa o negócio, aí tu é dona de uma loja. Tu é dona de uma loja no shopping, e tu já tem 3 funcionários, né? E tipo assim, no começo tu até faz o serviço, mas chega num determinado momento que tu tem um micro sucesso do teu negócio e pronto, com aquele micro sucesso tu já começa a deixar de fazer algumas coisas, tu já começa a achar que o dinheiro não vai mais acabar, que tu é invencível, que o teu negócio não vai acabar, Uhum. aí tu começa a gastar mais do que tu podes, até que vem uma pandemia, ou vem uma primeira crise, Ah. né, ou vem um novo governo, e é aí que de repente tu sentes, né? Por exemplo, a Jaiane, tipo, a gente tem muito esse embate, porque a Jaiane, ela tem uma coisa assim que ela adora, que é gastar. E tá Achei, tudo né? certo. Hoje, graças a Deus, é achei, né? Então, Já foi pior, já foi pior. Com certeza. já foi bem bem pior, pior. entendeu? Então, assim, ela adora gastar. Então, chegou uma época que, tipo, por exemplo, eu tinha muito dinheiro guardado e a Jaiane não guardava E a gente ganha exatamente a mesma, a mesma coisa. quantidade. Aí eu falava, como é que eu posso ter isso? Mas E é você porque não é tem muito isso. caro ser mulher. Não, Sensacional. não. É sensacional. É muito caro ser mulher. Muito caro ser mulher. importante Essa é essa a desculpa discussão. Qual é o grande X da questão? Eu penso assim, entendeu? Eu acho que o dinheiro ele tem que estar ali guardado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E não é o dia de amanhã só para uma eventualidade, mas é para de repente tu ter um plano crazy igual a gente teve. Não, é. Tava Sabe o tudo que ele quer certo, falar, né? cara. Estava tudo certo. Obra. A minha vida estava tudo certo. Eu tinha um apartamento lindo, tava Quitado. tudo certo. Era a família Doriana, tava tudo lindo. Entendeu? Tava tudo bem. Mas aí, cuidado, olha, vocês. É para eu dar um recado pro público, que é o seguinte. Aqui, Aqui, ó. Tá, Fala então é o aqui. Maridos, seguinte, maridos. cara,
Quando elas começarem a assistir Discovery Home Health, Discovery, aqueles Discovery de construção, cara, Sai fora. é o seguinte, Não dá vocês vão ter um problema. Porque a gente comecei a assistir aqueles programas do Discovery de alugue ou... Casa do milhão, casa de milhões, não, mansão e... aqueles- Como é? não, É aquela, Ame ou Deixa Ame ou Deixa Vancouver. Vancouver. Quando tu começa a saber o nome do cara que é o corretor e da mulher que é a arquiteta, A bicho, Jenny. vocês já estão com problema. Vocês vão se mudar ou vocês vão entrar numa obra. Eu quero te contar um negócio que o Daniel ainda não sabe. A minha amiga, a minha melhor amiga Lina, que mora nos Estados Unidos, eles foram comprar uma casa e eles estavam nessa fase de ver os programas. E aí todas as casas que eles viam não prestava, porque não tinha tudo Nenhuma é ser que bonita as igual casas Não, mas não dá. que não eles, tem condição, que eles mano. viam nos programas. Aí eles se olharam um dia, acabou. A partir de hoje, cancelada essa programação, Olha. porque senão a gente não vai comprar nenhuma casa pra morar. Quando eu fui comprar a casa, eu disse assim, a gente olhou... Quando eu vi o anúncio da casa, eu disse, pô, eu olhei a casa e disse, essa casa. Mas a gente foi olhar mais umas casas lá no condomínio. Aí, quando a gente foi a primeira vez, só com o Fernando, que foi quem levou a gente, corretor lá. Aí a gente combinou com o dono da casa, falou com ele e tudo mais. Aí quando eu cheguei e disse, olha, deixa eu te falar uma coisa. Tu faz o favor de não dizer que tu gostaste da casa. Então não me atrapalha Ele falou assim, não negociar. expressa nenhuma Não reação. expressa que, isso aqui é lindo, isso aqui... Porque é o seguinte, o cara que vai conversar com a gente, ele já é um cara muito experiente. Entendeu? Gente fina da melhor qualidade, muito experiente, cara muito safo. Então eu disse, olha, se tu fizer isso, eu não vou conseguir tirar R$1 da casa. E eu preciso tirar alguma coisa pra ajudar conseguir tá a gente comprar a pagar a casa. E eu já Entendeu? tava cegada. Quando a gente visitou a primeira vez, eu saí lá na porta Aí e entrou falei a assim, casa, abre eu a só porta. quero ei. essa, tá? Eu não quero visitar mais nenhuma. Olha, aí abriu a porta. Eu nem abriu... quero ir. Aí a gente ia ridícula essa casa. Ai, horrorosa. Eu não gostava de nada. Não, Nada. ela botava defeito. Abriu a porta lá, que piso lindo. Eu baixei a cabeça. Já era, amigo. Mas ainda me deu um desconto, foi gente boa. Hein? É igual a nossa amiga que Consegui. contou que ela foi vender um apartamento aí. Ah, fulano queria até comprar, mas os juros estão muito altos e a pessoa ia financiar também. Aí o marido dela quase jogou ela pela janela. Só entra pra acabar com o negócio. Gente, eu acho que o clima já está em outro patamar nesse episódio, que já podemos então passar... virem, que agora é a hora da onça beber Agora água. Pronto. é a hora que a onça bebe água e agora a gente vai pegar vocês aqui de calças curtas. Vamos Isso lá. aí. Tchim, Que vai me tchim. dar, é? Vamos pedir outra taça, porque aqui você pode tomar Várias, vários tá. rótulos diferentes. Então, gente, sejam bem-vindos à hora que a onça bebe água e se preparem, porque a gente vai fazer pergunta para causar aqui, entendeu? Não espero menos do que falarem absurdos aqui para revelação pra gente, viu? Tem que ter cuidado que a gente vai falar de vocês. Viu? Ei, vamos lá, tchim. Saúde, olha, a gente já tá Saúde. em outro vinho, como a gente disse, estamos na Vino. E aí você pode testar vários rótulos aqui. Delícia. Claro que a gente vai experimentar vários também. Com certeza. Inclusive, daqui a pouco vai acabar o podcast e nós vamos pro rap daqui, que tem rap todos os dias? Ou é Acho especialmente que tem de segunda, não sei informar essa parte, Mas tem- eu não estudei. Ou, por Mas exemplo, tem- hoje, terça-feira, tem com Entra lá no certeza. Instagram, que tem. Vino.belém, lá Entra no você vai se Instagram. informar. Que lá ele informa tudo direitinho. Olha aí, pra tá vocês. melhor que a gente. Tô vendo, né? Vamos contratar ele pra fazer as propagandas. Bora, E essa bora, aqui bora. de vez tava Pronto. falando que eu não sou vendedor. Eu digo, imagina. É que não é vendedor. Tá bom. Vamos lá, gente. Eu vou perguntar pro Daniel. Daniel, você já teve um amigo da onça? Já tive amigo da onça. Eu não sei de nada. Conte Já. mais sobre isso. Vamos Inclusive, lá. se quiser falar nomes, não fale. Não. Ah, os outros podem falar, né? O teu Não. marido não pode. Pode falar nome sim. Não vou Nome, falar sobrenome, nome. Instagram, arroba. Na verdade, uma vez eu tinha um amigo, né? Porque não é mais. Um mas, grande enfim. amigo. E, enfim, sem os detalhes, né? Mas Tá aí, bom. tinha um amigo, e aí eu ajudei muito esse cara a ter, enfim, na advocacia, falava pra ele que tava na hora dele ter o escritório dele, foi ajudando, e um belo dia ele bateu na porta lá do nosso apartamento e falou, olha, eu peguei essa ação aqui, cara, eu queria fazer junto contigo, tu não vai fazer nada, só me ajuda aqui a fazer esses cálculos e tal, e a gente vai dividir. Beleza, passou 2 anos, um belo dia eu vejo a publicação do processo e vejo ele publicando lá que tinha ganhado o processo e tal. Eu fui perguntar pra ele do processo, né? Já que o processo era nosso, né? Na hora aí, de minha ganhar o parte, dinheiro, né? Aí minha parte. Aí o cara veio com uma proposta muito decorosa. Olha, acho que tu não tem que ganhar a Porque metade, tu só que eu tinha fez te os prometi. cálculos. Tu só fez os cálculos. Que tal eu te dar só X?
Era assim uma mixaria. Eu falei, cara, quer saber uma coisa? Fica com isso pra ti. E foi isso. Então, assim, foi um aprendizado. Aprendi Mais uma vez, ele não contou os detalhes, né? Já é porque... Não, mas uma coisa importante é porque quando você foi... Quando foi... Isso tá gravado, tá, Daniel? Não, é porque assim, quando ele foi pedir a ajuda dos cálculos e tudo, a situação foi, ele disse, eu vou te ajudar, como ele ajudava todo mundo, e como a gente sempre ajudou todo mundo, sem pedir nada em troca. Então, ele não queria nada, ele disse, não, cara... Por tudo que você já fez, vocês fizeram por mim, tu principalmente, eu quero, tipo assim, isso é um dever que eu sinto de fazer, entendeu? Só que na hora que veio a saída do dinheiro, realmente as coisas mudaram. Na promessa é uma história, né? Na hora Mas foi um aprendizado, né? outra... Amigos, negócios à parte. Sempre faça tudo por escrito. Não, vou te ajudar. Cara, tu vai aceitar? Eu nem queria. Mas já que tu aceitou, faz por escrito, porque daí aquilo que foi combinado não sai caro. Isso mesmo. E a gente teve uma situação inversa, inclusive, que a gente fez parceria com um amigo nosso, que era um cálculo extremamente complexo e a gente não sabia, lá no comecinho. E, cara, foi um processo que a gente passou quase um ano desenhando ele, porque era de bancária, era muito complexo. E aí a gente pediu pra ele ajudar. Era praticamente a mesma situação, né, cara? A gente vai dividir, só que a gente tinha outra pessoa também envolvida nesse processo, a gente vai dividir por 3. Ele que ia ajudar a gente a fazer o cálculo, esse amigo que tinha trazido a ação, e a gente que ia conduzir todo o processo. E aí ele pegou e aí passou esse processo, durou, sei lá, 7 anos. Quando saiu, foi um volume de dinheiro realmente significativo. Eu liguei pra ele e disse, me passa os teus dados bancários, que sai o dinheiro daquela ação, não sei o que, não sei o que. Nem lembrava, né? Nem lembrava, não acompanhava o processo, nada. Ele virou e disse, gente, que é isso? Eu ajudei vocês, jamais. Eu disse, não, a nossa palavra foi dada que você ia fazer o cálculo, você ia ajudar a gente e por conta desse processo, por esse cálculo que a gente fez, a gente ganhou tantos outros que vieram decorrentes desse, entendeu? E a gente usou isso tudo como base, foi um aprendizado pra gente, e essa foi a palavra dada. E assim, por mais que sangrasse na gente naquele momento, não ser oportuno a gente dividir aquele valor, entendeu? Realmente não era um momento favorável, a gente virou e disse, não, o nosso compromisso foi dado e vai ser feito. E ele fez de tudo, pelo amor de Deus, não sei o quê. Se tivesse Pix naquela época que devolvia, ele tinha devolvido, ele não aceitava, a gente não. O dinheiro é seu e ponto, não tem mais discussão, entendeu? E ele ficou assim, tipo, caramba, 7 anos depois, sem esperar, recebeu, sei lá... Pode falar, amiga, número, não tem problema. Mais de 40 mil reais na conta dele, tá entendeu? Vendo? Então, tipo, sem expectativa nenhuma. Então, tem certeza que eu não fiz nenhum cálculo pra ti? Não que eu tenha te prometido receber. E tu, amor? Um amigo da onça? Já. A gente tem... Nosso ramo é um ramo muito promíscuo, então tem muita gente que passa de amigo, procura saber e sondar como a gente tá fazendo as coisas para ir por trás e querer pegar o cliente, pegar a venda, então... Normal. Eu não vou te dizer um específico, porque se eu for pegar as pessoas do ramo... Eu acho que tu tem que falar um nome, que a Toia eu chama pra galera aqui de ensaboado quando não fala, viu? Não, eu acho que então pode me considerar ensaboado nesse aspecto, mas eu acho que tem tanta gente, eu acho que é um perfil de empreendedor, uma característica dos empreendedores. Pra te ter uma ideia, tem gente que pega o nosso orçamento, vai lá, aí fala que vai fazer de uma forma... Aí o cliente tá cotando com a gente, aí o cara vai lá e diz assim, tá aqui, eu consegui mais barato porque eu sou amigo do Luizinho e vocês que compram há tanto tempo lá com ele não faz isso. Então, eu já passei por coisas assim que o cliente me ligou brabo, como é que pode? Eu compro tanto contigo. Eu disse, meu amigo, são 2 orçamentos diferentes, não eram nem os mesmos materiais, mas tinha um item no meio que tava com preço diferente. Eu disse, o cara aqui pediu de uma forma totalmente diferente, tá? E vocês pediram dessa forma... O aproveitamento que a gente fez na chapa na época era só um pedaço, a do cliente era toda a chapa. Então eu ia usar mais material pro cliente que reclamou e pro outro que não. O cara disse que ia pagar à vista, o outro cliente ia pagar 30, 60, 90. Então são coisas assim que não dá pra te comparar igual. E tava quase o mesmo preço, mas ainda assim criou caso. Então o cara leva pra tumultuar, pra criar caso, pra às vezes desfazer o que a gente tá fazendo, sabe? Agora vamos para um assunto que eu acho que as pessoas querem e gostam muito de saber, né? Nos 2 cenários, né? O Daniel trabalha comigo, né? Como é trabalhar com a esposa, né? Como é essa situação. Eu já falei muito disso aqui, mas enfim, né? Da perspectiva dele. A gente quer ouvir a parte dele agora.
É, minha pra ficar parte, calada tá? dessa vez. eu não vou Deixa ele dar o parecer dele, sem interrupções, por favor. Entendeu? Não, Né? assim, trabalhar com o marido, com a esposa, tem as suas vantagens, obviamente, e a principal, eu acho que é o dinheiro fica dentro de casa, né? Essa Achei é a que tu ia principal falar vantagem. confiança. Não, e não é também a confiança, principalmente porque, por exemplo, no escritório a Jane é o financeiro, então assim, fica de olho fechado. Aqui também, A né? nossa sócia. Pois é. Então assim, essa parte é ótima. Né? Mas tem muitas coisas que são desvantagens que eu vejo de um ponto de vista. Por exemplo, você passa muito tempo com aquela pessoa. Né? E por que isso é ruim, Daniel? Porque às vezes, por exemplo, ela se queixa muito. A Jane é uma pessoa que gosta muito de conversar. É uma pessoa que gosta muito de bater. E eu já sou um pouco diferente, né? Então, assim, a gente chega em casa de noite, ela fala, a gente nem conversou hoje. Eu falei, a gente passou o dia inteiro junto. Tava lá na minha sala o tempo inteiro. Eu te aguento mais, bora Jaiane. conversar. Aí eu falo assim, ela, não, porque... Aí ela perde as estribeiras, ela começa a brigar, não, porque a gente tem que conversar, porque nem parece um casal, não sei o que. Eu falei, Jaiane, tá bom, vai, começa o assunto aí, vamos lá. Eu tenho. Ela, não, fala você primeiro. Eu falei, tudo que aconteceu na minha vida você já Não sabe. tenho nada pra te contar do meu dia, né? Tu tudo tava dia lá. você já sabe Não de tem tudo. nada que um problema Entendeu? que não apareça que a gente não vai resolver na hora. Né? Né? Então, assim, a gente sabe de tudo. Então, não tem esse papo de... Aí ela fica aborrecida porque, por exemplo, não, mas se o Felipe te ligar, um amigo meu, né? Se ele te ligar, tu passa 3 horas com ele no telefone. Mas se eu te ligar, tu quer desligar rápido o telefone. Eu já conversei tudo que eu tinha pra conversar. Eu só converso com ele porque a gente fica uma semana sem se falar. Então, assim, tem essas coisas, né? Então, assim, quando fica muito... O convívio é muito grande, então... aquela pessoa que é mais... eu não vou dizer que ela gosta mais de mim do que eu gosto dela, não é isso, mas é aquela pessoa que tem uma necessidade, às vezes, mais de, tipo, ter aquele approach, de estar o tempo inteiro, né? Cuidado, a minha Daniel, tu família tá indo é muito pelo caminho fria, perigoso. muito tortuoso. Cuidado, Mais cuidado, comunicativa, a pessoa que é mais comunicativa. Cuidado, Daniel, cuidado, Daniel. A pessoa que é mais comunicativa, mano. Olha a cara, olha a a pessoa cara. que é mais Cuidado, mas, Daniel. assim, ela é uma pessoa que tem mais essa necessidade. Você de, acha tipo, que assim, eu gosto se mais de você do comunicar. que você gosta de não mim? acho, não, Jai. Eu acho Não melhor acho tu Você esclarecer sabe que eu melhor gosto essa muito conversa. mais de você do que você gosta de mim. Você sabe Não muito bem sei disso. nada disso. Me Então eu prova estou esclarecendo isso. agora. Estou falando em rede nacional. Rede nacional para todo o Para Brasil. toda a multidão Pra que nos ficar gravado. ouve. Brasil. Pra Que fique eternidade, registrado. Tá na eternidade, né? Então, para assim, todo sempre. mas assim, ela gosta muito e Eu a minha gosto família... de curtir, de tomar um vinho, conversar, e essas coisas eu não tenho em casa, entendeu? Tipo, sentar e... Como é? Você toma café no escritório, né? Já é suficiente. Calma. Sou eu que vou Eu te falar. falei, Daniel, que tava Então, assim, perigoso. eu Daniel. tava num caminho tortuoso. Eu tentei escapar dele, mas assim, esse vídeo Talvez já não me tenha sido atrapalhou. uma boa Olha, ideia não esse vem... episódio. Enfim. Ele tava preocupado. gente. Tava tudo Pra cá, certo até agora. Daqui a pouco a gente parou. Esse Então, vídeo, então, tá assim, vendo? Bora voltar pro empreendedorismo que tá dando mais Tava certo. melhor. Então, assim, eu não vejo problema nenhum. Assim, agora realmente a gente tem esses problemas, assim, que a minha família, nós somos todos muito frios, né? Os maridos das minhas irmãs reclamam isso e tudo mais. Então, assim, É, homem, é um mulher, perfil mais frio, Mas eu mais acho que estamos no mundo para evoluir. Eu já evolui bastante já. Então assim, eu sou mais individualista e tudo mais. E assim, quando você convive muito o dia inteiro, porque é praticamente o dia todo, né? A nossa rotina é assim, eu acordo 4h30 da manhã. Então eu acordo 4h30 da manhã, eu vou pra academia, quando eu chego da academia eu vou levar as meninas pra escola, ela já arrumou as meninas. Aí, quando eu volto, pronto, o resto do dia a gente juntos, a gente pega as meninas juntos na escola, a gente tem uma rotina muito organizada nesse sentido, pega as meninas na escola, almoça todo dia junto em casa, volta pro escritório juntos, termina o dia juntos e pronto, vai pra cama juntos, tudo certo. Então assim, é muito tempo junto, então eu não sinto essa necessidade de tipo assim, bora conversar agora. Bora tomar um Né? Até porque já O homem conversa tem um essas bocado, coisas, né? Então assim, eu converso com meu amigo que nem passa o dia inteiro com a mulher dele, aí ela fala assim, a gente não tá nem conversando. Tá muito. reclamando que eu vou falo daqui assim, pra tá sair reclamando sem do quê? conversar com ela, cara. Ela vai dormindo o carro inteiro, mano. Pois Aí quando ela acorda, ela tá cheia de palavras. Aí então, deixa eu te falar. Ela falta muito a história. Amor, faz 20 anos que tu vai passar ainda comigo. Tu não sabe a estrada de tá Eu não passando. gosto de aqui. viajar de carro. Aqui na Tapioca, mas ainda falta muito. Sabe o burrinho do Shrek? E aí, já chegou? E aí, já chegou? E aí, já chegou? Eu não gosto de viajar de carro. Então, assim, esse X da questão, assim, é ruim. Agora, tem muitas outras vantagens, né? Por exemplo, a gente resolve muitos problemas um do outro, porque a gente tá juntos. Então, assim, a gente Quando se um cai, complementa outro muito. levanta. A gente se complementa nas atividades. Por exemplo, uma coisa que é muito bacana da gente trabalhar junto, quando eu tô enfurecido com alguma coisa, ela me acalma. Quando é o contrário, também eu acalmo. Então,
a gente acaba contrabalanceando o outro. Cara, então, é isso incrível, muito parece que interessante. Deus Equilibra, né? equilibra, porque Equilibra. eu vou te falar, nós dois temos o mesmo gene, né? Somos arianos. Então, tipo assim, os dois Jesus. explodem. Os dois explodem muito o tempo inteiro. Coitada dessas gêmeas. Só que, cara, mas elas vieram em touro, que é a terra pra acho Cara, que começou exatamente pra assunto de a- signo. Não sei. acalmar Não o sei. fogo, vocês sabem, né? Enfim. Não sei, mas eu sei que Ares é complicado. Pois A é. gente tem uma Mariana em casa. Não fala assim. Não fala assim da minha pequena, que ela não é assim. Pior que ela escutou, eu sou ariana, eu sou braba. Não, amor, supere. Não acredite em signo, porque senão ela vai docinho brabo. Não, internalizar. fala, É, com não é certeza. não. Ela Mas não é quando ela não. era menos, ela falava assim, eu sou um docinho brabo. É sensacional. Porque ao mesmo tempo que ela é gente. muito doce, carinhosa, realmente ela é Ela ariana. estoura, né? Puta que pariu, é. Mas vai sofrer a influência ali do ascendente muito forte, tá? Mas é isso. Tem que ver qual é. Acho que essa é a parte boa, assim. Aham. Agora o Luizinho tem uma diferença, um contraponto total da nossa relação, que é ficar semanas fora, longe da família. Essa Como parte é puxada. Isso. É puxado. Porque assim, a gente até fala às vezes pra Toy, a pessoa ficar só é perigoso. Porque tu te acostuma a ficar só. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu saio. Não, eu tô falando. Não, não é isso não. Olha, tu também quero tá dizer indo por assim, um ó, caminho assim É perigoso. porque você começa. Não é isso não. É porque assim, ó, você passa uma semana aqui e na semana que eu tô Se aqui, acostuma, né? eu realmente acordo cedo também pra ir malhar, malho 5 horas da manhã. Depois a gente leva as meninas pra escola, às vezes a Toya pede pra ir buscar elas, que ela tá lá na loja, pra segurar mais ali, que na hora do almoço tá um movimento legal no shopping. E a gente vai almoçar em casa. Então eu faço questão de todos os dias que eu estou aqui almoçar em casa. Por quê? Porque na semana seguinte eu vou estar a semana praticamente toda fora. Aí eu preciso que as minhas filhas tenham essa consciência de que uma família se senta na mesa e come junta. Então a gente senta, bota a mesa, faz a oração e come. Espera pra comer, eu barro todas elas de comer antes da oração, mas a Toya come. Entendeu? A criança mais velha come. Entendeu? Ou seja, tem 3 filhas. Então assim, e quando eu cheguei em Macapá é totalmente... já tá tudo revirado pra tua história. Difícil dar exemplo assim, entendeu? E aí... Conheço alguém assim. Quando eu chego em Macapá já é diferente, porque eu fico só, eu tomo café só, eu almoço só, janto só. Então, quando eu não tô na loja ou lá na fábrica com as pessoas que trabalham comigo, eu tô só. Mentira, tá cheio de amigos, sai pra jantar. Não, eu não saio pra jantar todo dia, não. Não saio pra jantar todo dia. A dona Rosa e o Emilson só sai comigo algumas vezes. A Rosa e o Emilson são 100%. Então, me fazem muita companhia lá. Um abraço. Rose e Emilton. Entendeu? Não, mas assim, porra, tu tá só, entendeu? Tu vai almoçar só, tu senta num lugar só pra comer, pra jantar, é foda. Só que aí é uma hora que eu chego e consigo raciocinar um monte de coisa, porque tu tá só. Então tu começa a te acostumar a raciocinar sozinho e é um negócio complicado, porque quando tu tá o tempo todo na correria, tu não pensa. Então geralmente quando eu vou pra lá, que eu volto com a cabeça já enxergando algumas coisas daqui ou de lá, que eu não tenho muito tempo pra pensar aqui. Entendeu? Mas é meio... É bacana, assim, porque eu realmente, uma coisa que eu não abro mão é de comandar minha empresa. Então, tanto que no auge da pandemia, quando deram lockdown e tudo, tu tem que mandar todo mundo pra cá. Eu disse, deixa eu te falar, não te mete aqui, que não dá. Olha o tanto de conta, eu mostrei pra ela, olha o tanto de conta que eu tenho pra pagar, como é que eu vou fazer pra pagar esse tanto de conta e esse monte de funcionário que eu tenho. Se tu me der uma justificativa, primeiro que eu liguei, pro primeiro fornecedor de aço que eu liguei, eu disse, meu amigo, eu queria que você prorrogasse. Amigo, a gente não vai prorrogar nada. E nem tirar juro nem multa. A única coisa que a gente vai fazer é não te protestar. Aí eu olhei assim e digo, porra, tô ferrado. Porque a gente vendeu em um mês o que a gente vendia em 4 dias, cara. Então tu imagina o desespero que a gente ficou. E depois que tiraram o lockdown, a gente vendeu em 3, 4 dias que a gente vendia num mês. Então, foi um negócio meio maluco, todo mundo se protegendo, mas foi assim. Então, realmente, ela ficou um tempo indo lá para a empresa comigo. Ela viu muito a minha rotina, que é uma rotina um pouco puxada, mas é um negócio que não é para qualquer um. Porque você passa um período fora de casa e você sente falta. Eu sinto muita falta dela, das meninas. Pô, quando eu tô em casa, elas dormem lá na cama com a gente, pra gente ter uma ideia. Eu nunca fiz questão de tirar. Não é isso. E assim, quando ele tá, né, ele me ajuda, ele leva na escola, de manhã ele arruma. Não, lá em casa A é gente tá... 50-50.
E quando ele não tá, eu fico meio que sobrecarregada, né? Porque fica com essa sobrecarga às pra ela, vezes ele realmente. fica, tem que ter alguém pra dormir contigo, pode acontecer alguma coisa e tal. Às vezes te deixa, mas a gente não é acostumado a ter gente em casa, assim, dormindo. A gente nunca tem funcionário que dormisse. Então, às vezes me incomoda a pessoa tá lá. Mas realmente, se alguém passar mal, outro dia a cachorra começou a se engasgar. Falei, o que eu vou fazer se essa cachorra... E eu tive um cachorro... levar as 2 crianças. E eu tive um cachorro que morreu. E eu tenho um cachorro que morreu engasgado no dia de Natal. Foi um trauma enorme. E a gente saiu correndo pra levar na emergência, foi horrível. E eu tenho esse trauma na minha cabeça. Ela começou a se engasgar. Eu falei, e agora? Né? O que eu vou fazer? Eu já pensei, eu vou pra tal lugar. As 2 meninas dormindo, o que eu vou fazer? Quem vai tomar conta dela? E antes tinha um primo do vizinho que morava no nosso condomínio. Então sempre que ele falava, tem que ter alguém pra dormir comigo, eu falava, não, qualquer coisa eu vou ligar pro Rafael. Porque eu podia chamar o Rafael, que ele ia me ajudar, né? Claro. Agora eu não vou chamar quem? Tá, tem uns vizinhos e tal, mas não é a mesma coisa, né? Tu vai ligar 3 horas da manhã pra um vizinho, assim. A gente liga, né, amor? Não, se for necessário, vai ter que ser. Não, mas é porque assim, é precisa complicado. Olha, uma vez eu tive um voo cancelado, eu fui pro aeroporto, cheguei lá, a única vez que eu tive voo cancelado até hoje. Aí eu voltei, mandei uma mensagem pra ela, abre a porta aqui que eu tô voltando, que cancelaram meu voo. Por causa do negócio de pandemia, tava, sim. Foi aquela variante Delta, sei lá o que deu, que saiu contaminando um monte de gente e o pessoal das tripulações todas foram muito contaminados. Quando eu cheguei em casa, ela foi servir um copo d'água e desmaiou. A Toia. Ela abriu a porta pra mim. Meu Deus. Serviu um copo d'água e desmaiou. Imagina tipo a Toia assim, só. Ele voltou só lá pra embaixo. me socorrer, assim, meio que. Tu imagina a Toia só lá embaixo, desmaiada. As crianças dormindo lá em cima. Que horas iam descobrir o que tinha acontecido com ela? Sabe lá como ela ia cair? Meu Deus. Bater com a cabeça em algum lugar. E foi muito. E ele, assim, se ele tivesse ido para o aeroporto, cancelado o voo, ele ia voltar muito puto e caralhado. E ele voltou de boa. Eu voltei muito super de boa, tranquilo. cara. Tá achando graça. Eu digo, tranquilo, tô de boa. E aí foi realmente. Ele voltou pra me socorrer. gente. E eu digo que ele já salvou minha vida 2 vezes. Quem não acredita em Deus, por favor. Ele salvou a minha vida, Deus, claro, cara. não é óbvio que eu iria morrer, mas se eu batesse minha cabeça, podia acontecer alguma coisa. E teve uma vez que a gente estava fazendo uma trilha num morro super alto, que a gente ficava no meio das nuvens, em Monte Verde, né, amor? De Monte bike. Verde. Aí a gente... Caminhada. Era, andando. Aí a gente chegou lá em cima, tinha um cara com vinho, ofereceu pra gente... A gente tomou. Aí depois eu falei assim, Luizinho, a gente é muito doido, a gente tomou vinho desse cara. Aí eu desci meio, né? Meiote. Aí eu escorreguei. Quando eu escorreguei, ele me segurou. E ele fez uma cara de pânico. E eu comecei a rir, que eu tava, né, meio... Aí eu falei assim, pô, você tá tão desesperado, tá tudo certo. Ele, tu viu onde tu caíste? Aí eu caí em cima de um galinho muito fino. Se ele não tivesse me aparado, eu ia despencar, né? Então eu digo que ele já salvou minha vida 2 vezes. Meu herói. Oh, que lindo. Sabes disso. É isso, gente. Então vamos lá. Vamos pro nosso roteiro. Contem aí pra gente. Sei não, mais ou menos. Conta Eu ainda vou aí, apanhar Toia. depois. Me conta aí, amor, um sonho que você realizou com dinheiro, seu trabalho suado. Eu tenho minha empresa, eu acho que dá uma condição boa pra minha família, de viver bem. Eu nunca tive esse negócio de... Tenho ainda alguns sonhos pra realizar, mas eu acho que ainda tenho que construir muita coisa dos meus negócios, acho que tem que estruturar muita coisa das minhas empresas pra depois começar a satisfazer meu ego. Ainda não é hora disso, ainda tem acho que uns 45/50, já dá pra gente começar a brincar, né? Aí até lá ainda dá pra gente curtir. Eu vivo bem, eu faço as coisas que estão na minha vontade, eu não sou um cara de estar luxando muito, então tá tudo certo pra mim. Não, um cara simples. E tu, Dani? Acho que comprar a nossa casa, né? Não esse A primeira ou apartamento agora, essa? a primeira. Aí quando tu comprou, tudo certo que tá, daí ela quer outro. Já a gente tá aí pra fazer essas Fazer coisas. acontecer. É porque ela tem outros sonhos, ela tem outros Mas sonhos. comprar a Eu nossa realizo casa... os sonhos dele. Para comprar a nossa casa foi assim um marco, porque foi uma casa muito boa, foi um apartamento, né? Foi um apartamento muito bom. A gente era muito novo. E assim, tipo, em 10 anos a gente não tinha nada, eu não tinha nem carro. E tu teria já um apartamento quitado de um valor relativamente alto, né? Morando muito bem. A gente morava num apartamento que a gente via a cidade inteira. Era o 27º andar do prédio novo. Aquilo ali foi um marco, assim, pra gente, sabe? Assim, a gente antes do apartamento, a gente fez muitas coisas que a gente queria muito fazer. A gente viajou bastante pra Europa, assim, a gente já foi, eu acho que umas 10 vezes. Viajou bastante e conheceu muita coisa que a gente nunca tinha viajado. Eu nunca tinha viajado a vida inteira, então a gente viajou muito. Mas o apartamento ele foi diferencial. Ele tá falando, eu lembrei de um... Acho que eu até contei alguma situação aqui, que a gente tem uma história que ela é um pouco de virada de chave na nossa vida, um marco de virada de chave.
Que a gente, nesses anos que a gente ficou só trabalhando, que a gente não saía pra barzinho, não viajava, não fazia absolutamente nada. E aí chegou um Réveillon e a gente não tinha dinheiro pra fazer nada. E aí a família dele, como ele bem já falou, que não gosta de comemorar, não fazer nada, todo mundo foi dormir, deu meia-noite. E eles moravam no conjunto do Baza. E aí a gente também não era sócio da Assembleia. E aí a gente foi pro quintal da casa da mãe dele, que era um quadradinho, assim, bem pequeno. Bem pequeno mesmo. Cabia, sei lá, umas 6 pessoas naquele quadradinho. E aí a gente foi lá olhar os fogos da Assembleia. E aí quando a gente ficou olhando, aí teve uma hora que a gente se olhou assim e disse, nunca mais. A gente vai trabalhar muito pra nunca mais a gente passar por isso. Aí, toda vez eu choro quando eu conto isso, hoje eu tô conseguindo. A gente se olhou e foi tão forte aquilo que a gente falou, que a gente expressou, que no ano seguinte e todos os outros anos, com exceção dos que a gente estava em obra e que realmente não dava, a gente viajou, ficou fora para não ter mais que viver e passar por aquilo. Entendeu? Então aquilo realmente é uma coisa que é realização de sonho, né? E é virada, é uma soma dos dois. Porque foi muito forte, né, amor? Te lembra dessa sensação? Mas, assim, foi muito... mas eu acho que hoje em dia, uma das coisas que o Luizinho tá certo, uma das coisas que eu mais gosto é de, tipo, poder dar uma boa condição de vida pra tua família, sabe? Você poder fazer tudo o que você quer fazer. Às vezes, obviamente, cara, tem liberdade, quer, né, cara? quem não quer ter um carro melhor, né? Você quer ter aquelas coisas, mas assim, não é algo que você vai ficar, tipo, impedido de viver, porque de repente não é o momento pra você ter aquele carro. Mas, poxa, você poder ter um carro bacana, você poder viajar a hora que você quiser, você ter uma casa na praia, você poder, sabe, conhecer o mundo. Então, assim, hoje a gente pode fazer essas coisas e se planejando, claro, mas a gente pode fazer isso. A gente já levou as nossas filhas para Disney, né? A gente já viajou com elas para Europa. Então, assim, e tudo isso fruto do nosso trabalho, ninguém deu. Então, isso te deixa muito orgulhoso, né? De você saber que você fez as coisas direito. Né? Que a gente construiu as coisas honestamente. Isso é muito legal, assim. Sabe uma coisa é que... lícito você fazer isso. Até porque as pessoas precisam entender que se você trabalha e se você produz, você tem o direito de fazer essas coisas. usufruir Concordo. daquilo. E não Tu é não tá vergonha nenhuma. enganando pelo contrário. ninguém, tu não tá roubando ninguém, tu não tá Exatamente. trapaceando ninguém, tu tá trabalhando de forma correta, honesta, justa, é o que você falou. Você tá trabalhando direitinho, não tem, eu quero gastar meu dinheiro todinho numa viagem, pelo mundo inteiro, gasto dinheiro é teu, cara. Ninguém tem nada a ver com isso, tá todo mundo pago, tá, todos os teus fornecedores estão pagos, todos os teus colaboradores Não tem estão pagos, dívida. tá tudo em dia. Eu não vou nem falar de imposto, porque imposto não já diz imposto. Não acaba, né? Não, imposto é imposto. E graças a Tu tem que pagar Deus que imposto, se... então tu tem que pagar de qualquer jeito. Mas, Luizinho, Mas o que é resto o imposto? é imposto, não já disse. Tu é obrigado a pagar. Não, tipo, tu é zero obrigado. aquilo, então... Ok, mas por que tu tá pagando? Porque tu tá ganhando. Não é, mas o que eu te digo é assim, é um dinheiro que infelizmente a gente vive num país que Ele não volta, né, Não cara? volta, com É dinheiro que não volta, né? Entendeu? Se tu não vou pensa Nem o falar de propósito criticar, que ele se faz. porque é muito né? fácil de chegar e sair criticando aqui, enfim, não é o mérito da questão, mas é lícito você usufruir daquilo que você trabalhou, Concordo. que você sofreu, lutou pra conquistar. Entendeu? Então, se tu quer comprar um carro bom, tem que comprar. Se tu quer viajar, viaja. Não tá devendo ninguém, tá tudo certo, amigo. O que não pode é tá devendo. Charlando e tá devendo todo mundo. É calça de veludo e bunda de fora. Aí é complicado, porque, entendeu? Não, mas eu sempre disse isso pra Toya. E eu acho, assim, que é uma das coisas que eu digo com meu pai. O papai disse, nunca... Primeiro lugar, dinheiro que você pega, você paga a sua folha. Segundo lugar, você pega e paga seus colaboradores, ou seus fornecedores. Sim. Terceiro lugar, você paga imposto. E em último lugar, você tira o que sobrou. Ei, Luizinho, fala pra gente uma atitude, comportamento, característica da Toya e tua que se parecem assim no âmbito empresarial. O que tu acha assim que vocês têm a mesma atitude, o mesmo comportamento? Cita pra gente eu acho mais que de um. a gente sabe conversar bem com o cliente, sabe atender bem, sabe tratar bem o cliente, entendeu? Que na realidade no final de tudo é vender, né? Então assim, eu acho que ela trata muito bem os clientes dela quando vai lá na loja, eu vejo. Acho que ela também tem muita preocupação com o negócio dela, é cuidadosa. Então eu acho que isso aí a gente é bem parecido. Entendeu? Dadas as devidas um pouquinho de arroz particularidades. E feijão, né? Porque eu sou nova no ramo de comer. Não, mas eu digo assim, dadas as devidas particularidades, porque aí vai de perfil de um e perfil do outro. Mas ela atende super bem, trata bem os clientes. E isso é fundamental para quem trabalha com comércio. Se você não souber tratar as pessoas, olha lá
lá na loja, lá na empresa, tanto lá como em Macapá. É fantástico, cara. Tem uns caras que chegam pra comprar coisa com a gente, que eu fico olhando os vendedores novos, assim, tem vendedor bobo que não quer atender o cara, porque o cara tá mal vestido e tudo mais. O cara chega com uma sacola, assim, com 40, 50 mil pra comprar ferro. Então, às vezes eu olho assim pro cara e eu já digo... Ainda existe isso até hoje, né? Não, existe, claro que existe, pô. Tem lugar de loja de shopping, então tem loja de shopping que tu chega, o vendedor te olha dos pés à cabeça e não quer te atender, cara. Tem uma marca de sapato que ele não entra. Eu não entro mais, de jeito nenhum. E antes de eu ter loja, eu gostava, ele não comprava de jeito nenhum, porque teve uma vez que ele entrou lá e ele foi super mal atendido. Eu vinha da obra, eu vim da obra, aí eu tava, porra, passei a tarde na obra. Obra é lama, meu amigo. Obra grande de terminal logístico. Tava com uma bota, uma calça meio antiga, porque eu vou pra obra, eu vou de calça velha, porque tu engata num prego, rasga uma ponta de ferro, vive rasgando calça. Entendeu? Cheguei lá com a bota suja, com a mulher olhou assim do pé a cabeça, assim, fiquei escorado, ninguém me atendeu na loja. Aí eu tá sem bronca, eu só fiz sair, fui numa outra, comprei, tipo, nunca mais eu... E passou lá na porta com um monte de sacola. Não, nunca mais, e é uma coisa que eu conto para minhas funcionárias, né? Para os vendedores que trabalham comigo. Olha, meu marido entrou em tal loja. E hoje, como franqueada, eu fico até pensando, poxa, foi aquela loja que não tratou ele bem. Podia ter outros da mesma marca, porque acontece, né? Nesse caso, é tudo da mesma dona. Mas poderia acontecer, né? E ele ficou com raiva daquela marca pra sempre, porque ele nunca mais comprou nada daquela marca. Não, quando ela foi escolher uma franquia, eu digo, eu não quero essa. Pra você ter uma ideia, eu transmiti a minha raiva pra marca, cara. Foi. Entendeu? Porque eu fiquei extremamente aborrecido. Mas olha, a Cecília fez um comentário desse pra gente, né? Ela tinha muito medo de entrar outras pessoas, outro franqueado, ela se sentiu obrigada a ficar comprando outras franquias para não ter um atendimento ruim e sujar a imagem da marca que ela tava, porque que ela representava. Tinha muito a cara do Boticário, que era a marca que ela tinha, né? Sim. E aí, quando alguém, tem fulano interessado em tal lugar, ela fazia questão de ter, mesmo que ela não tivesse interesse. Porque ela já conduzia todo o atendimento. E aí todo mundo achava que era dela também. Entendi. Respinga, né? Não tem como. E você, Daniel? Acho que uma das coisas que a gente tem muito cuidado lá, eu e a Jaiane, e a nossa outra sócia também, uma qualidade que nós três sempre tivemos é ter muito cuidado com os nossos colaboradores, assim, sabe? A gente é muito preocupado em eles estarem bem, porque eu sei que eles estando bem, os nossos clientes vão estar sendo bem atendidos. Então, assim, sempre foi uma prioridade pra gente, tipo, eles receberem primeiro. A gente é muito preocupado se tá tudo bem com eles na casa deles. Então, a gente não tem aquele negócio, por exemplo, lá no nosso escritório, não tem esse negócio de horário, entendeu? Eles sabem qual é o horário de funcionamento do escritório, mas se eles chegarem de repente num determinado outro horário, não existe esse negócio de controle. Não quero saber disso. Eu quero saber de qualidade do serviço. E nem formalidade. Isso é uma coisa que a gente quebra logo. De tipo, Doutor Daniel não existe. Não. Às vezes me chamam de doutora Jai, porque só me chamam de Jai. Eu falo, não, Jai, por quê? Você tá aborrecida comigo por estar me falando? Aí ela, não, desculpa, porque eu não tô acostumada. Eu disse, não, mas aqui é assim. A gente se trata porque eu acho que todo mundo, todo mundo é advogado, eu tenho a aprender com eles têm muita coisa a aprender comigo, mas tipo assim, eu não vou estar colocando... Mas é muito da profissão também, né? Às vezes eu encontro colega de faculdade, na época, né, que agora eu não sou doutora, porque eu não pago agora. Mas na época, fulano sentava do meu lado e falava, doutora, que pô de doutora, que frescura é essa? Não, essa assim, tem uma quebra. A gente mais não tem no escritório, assim, porque eu acho que isso daí, ele te afasta um pouco. Às vezes tu acha que isso é necessário, mas... tu tem que saber contornar, né? Tu vai impondo respeito de outra forma, né? A maneira como você lidar com os clientes, a forma como você conseguiu as coisas. Então, a pessoa ela vai ter aquela reverência sem ser naquele sentido de tipo... imposto, né? Sabe? Aquele temor reverencial, mas na verdade vai ter aquela referência porque tem um nome, o teu escritório, né? Mas enfim, lá dentro todo mundo se trata super bem. Então, assim, eu acho que nós três, eu, a Jai e a Cris, a gente tem muito isso daí é algo importante, porque é a unidade, né? Então, se eu não estiver lá, ela continua tratando eles da mesma forma. Então, isso daí eu acho que é o mais interessante. Como cada um faz coisas diferentes, né? É algo que eu consigo ver bem, assim. Se eu não estiver lá, eu sei que ela vai tratar eles da mesma forma, entendeu? Legal. E qual é a memória mais valiosa, assim, que tu tens comigo, amor? Não pode ser casamento, nem nascimento das filhas, que isso vai ser a mais valiosa de todo mundo, né? A gente quer uma coisa nova. Nada que uma seja coisa nova. de sempre. Memória valiosa que você tem. Mas memória do que, exatamente? Do que tu quiser. Amor, são tantas coisas que a gente tem momentos da gente viajando,
tem do nosso casamento, tem momentos que a gente tava simplesmente em casa, por exemplo, aquela vez que a gente foi lá pro apartamento, que a gente jantou em cima da cama lá, da primeira vez que a gente se mudou lá pro Porto de Novo, que a gente comeu, botou as coisas no freezer, então tem coisas assim que tem muita coisa. Não dá pra dizer que eu tenho uma Até memória. porque é muito Até tempo. que é muito é tempo de chão, então tem muita coisa. Se tu escolher um ano, é mais fácil. Gente, que do ano de... então, assim, tem muita coisa realmente bacana que a gente Porque fora, viveu e vive, graças a fora Deus, os ainda vai filhos, né, viver. cara? Os filhos e o casamento, filho o e resto casamento. tudo é meio que igual, assim. A gente tem também um desse daí. Quando a gente comprou o nosso apartamento, a gente tava sem luz lá, a gente comeu lá, no escuro. São momentos que A gente você pulou de guarda, paraquedas né? juntos, sabe? Tipo, tem umas coisas assim que a gente fez. Tipo, já fui com ela lá na Torre Eiffel. Então, assim, tu lembra dessas coisas, entendeu? Mas Lembra, com Não, mas a da Ah. Torre Eiffel é especial. A gente ficou 3 horas numa fila pra passar 5 minutos lá em cima, Ah, quem porque nunca, tava né? muito frio e chovendo muito. Não tinha condição, a gente não aguentava ficar lá. E a gente passou 3 horas lá em cima. e tem essas coisas, assim. Então, eu penso a mesma coisa que ele. Fora o nascimento dos filhos. É porque o nascimento dos filhos e casamento vai ser Mas é porque, tudo, tipo... né? Tá, me diz aí, Toya, qual foi, então, o momento que tu te lembra especial? Olha, Me fala aí. É isso aí. Né? É isso aí. Bora entrevistar agora. Bora. Bora, então, fora o casamento dos filhos. Fora o que foi. Casamento eu e não os vou filhos. contar porque Olha a aí. gente fez um videozinho antes que eu já falei, que foi aquela. Ela já Assistam falou. no Instagram que tem um momento especial que eu falei. De repente eu pedi de casamento. Eu não tive, então não tem. Não, tipo, Não tu que tenho. pediu ele em casamento. Praticamente. Eu tive. Sabe onde ele me pediu em casamento? Lá naquela torre lá alta, no Mangal. A gente tava chegando, ele falou assim, bora encontrar a galera. Eu já tava assim, 10 anos de namoro, né? Esse pedido não vai rolar nunca. Falei, eu queria que ele tivesse me pedido em casamento em Paris. Sim. Aí ele não pediu, que realmente não tinha dinheiro. Eu fiz Eu fiquei isso. frustrada. O quê? Aí a gente Paris. foi lá pro Mangal, ele falou, a gente vai encontrar nossos amigos ali e tal. Marquei com o pessoal, tá bom. Aquela, tinha WhatsApp? Tinha. Acho que não. Mais ou menos. Aí a gente chegou lá e falou, MSN. bora subir ali naquela torre do Mangal. Eu falei, não, vizinho, tá fechado, né? Não tá não, bora. Falei, óbvio que tá fechado, essa hora não funciona, bora. Aí a gente foi meio que pelo meio, tava tudo escuro, né? Porque não era horário de visitação, a gente tinha combinado. Aí tinha Já tava sapo, pensando besteira, Aí né? tinha sapo, tinha morcego. Eu, inclusive, não quero ir pra lá. Ele não Tá tá reclamando. E eu sou tão idiota que eu nem tinha me De tocado. boa. Aí quando a gente subiu lá, um vento assim, né? Aí ele se ajoelhou. Sim. Se ajoelhou, tá vendo? Você tá vendo só como são as coisas? Aí ele ainda falou assim, cuidado pra tu não deixar a aliança cair. A chance disso acontecer é enorme, né? E quando eu cheguei lá em cima, eu falei, o que ele tá fazendo aqui? Ou ele vai me pedir casamento, ou ele vai me jogar, né? Só tem Vou essa te chance. jogar, claro que eu vou te jogar, tá? Só dá pra ser Com duas testemunhas, o cara do elevador e o cara da segurança que deixou de passar. Vou jogar lá de cima. Daniel, compartilha uma informação que o Luizinho, que está me conhecendo agora, praticamente, É porque essa e foi a tu que Toya, que está convivendo comigo há pouco tempo, precisam saber a meu respeito. Ela não sabe brincar. isso é importante. Cara, e aí, Luizinho? O O que é quê? que eu preciso saber a respeito da Toya? Ah, não, que ela é uma pessoa que adora terceirizar as coisas, pô. Sensacional. Ô, amigo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu perdi essa resposta, ó. Entendeu? Então, Ela me porra, acorda de madrugada. Ela fez curso pra patrão e passou em primeiro lugar. Essa mano. aqui me acorda de madrugada, Dani. A bichinha tá doente. Mas é isso mesmo, consegue- a bichinha vai lá no hospital. Mas é assim, ó, com 5 minutos tu descobre. Tu quer saber uma coisa? Olha aquela moça de... tá de cadeira de rodas, ela precisa subir a escada. Vai lá e ajudar ela. Não é que o Daniel, é porque tem coisas que eu consigo ajudar as pessoas que eu não preciso que ninguém Mas quando ajude. ela terceiriza. Mas esses dias estava um senhor, uma pessoa obesa, tentando entrar no carro. E a pessoa duas que estava pessoas lá carregando. Não, era só uma, não estava conseguindo. E aí eu falei, amor, vai lá ajudar ele. Porra! Tu queres ajudar? Por que tu não vai ajudar? Porque eu não dou conta de ajudar. Por isso Ele não tá fica pedindo puto. ajuda. Ele tá de boa. Ele tá de De boa, repente né? ele chega lá, o que tu tá fazendo E eu aqui? sou aquela pessoa que eu não posso ver nada, que eu quero, tipo, ajudar de alguma forma. Entendi. E ele, tipo, não estou disposto. Quando eu estiver disposto, eu ajudo. Ó, eu vou reformular a pergunta. Tá O que bom. você mais gosta na sua parceira? O que eu mais gosto na minha parceira, ela é uma pessoa muito extrovertida, alto astral, é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar os outros, isso de fato ela faz mesmo. Ela é esparrenta, eu gosto do jeito esparrento dela, entendeu? Então,
Isso é algo que eu gosto bastante, né, Jaiane? Ela é uma pessoa que, quando ela se propõe a fazer as coisas, ela vai e faz mesmo, não tem medo, é destemida, trabalhadora, batalhadora. E ela me impulsiona muito. Tem muitas coisas que eu não quero fazer, que eu não quero de jeito nenhum, depois eu gosto. Que eu passo quantas vezes? 6 meses tentando Cara, convencer. E quando ele viagem. fala. Quando ele acontece, ele fala pra todo mundo como se ele tivesse tido a brilhante ideia de fazer as coisas. Não é verdade. Aí eu falo, mas não foi 6 meses que eu passei te convencendo? Ele disse, pois era uma Viagem, ótima ideia, né? Viagem é assim, cara. Não dá quando eu tô lá. Cara, e nas viagens a gente programa tudo. Eu sou aquela pessoa que tá do lado, assim, sentada, eu não sei nem pra onde eu vou. Tanto que quando a gente briga nas viagens. Ah, não, eu viajo de boa também, mano. Eu não sei nem pra onde Eu compro a vai, cara. passagem, chego Toia, lá- até porque a Toia adora fazer o roteiro. Então, Toia, tá aqui, ó, a gente vai botar Ela no faz lugar, tudo, isso. desenrola. Aí chega lá, Jair, como é que a gente vai ter um lugar? A gente já alugou o carro. Ah, ainda bem. Qual foi o carro? Ah, aquele que você gosta. Ah, tá tudo certo. Então, Não, e aí, faz tudo, se a cara. gente, quando a gente deu uma discussão, eu falo, olha, cuidado, tu vai morrer aqui. Porque ele não sabe quando vai voltar, que companhia aérea, por onde a gente vai, ele não sabe Eu nada. não tenho nem as passagens. Nada, ele não sabe isso aí, nada. eu vou saber. Vai. Eu vou pra Ixi, passagem, eu não compro. sei. É o Luizinho, Não, eu o Luizinho compro que tudo, guarda eu o faço passaporte ela Eu também. guardo o passaporte, eu guardo passaporte. dinheiro. Ele que Eu guarda guardo o o passaporte. passaporte, eu guardo Não, tem uma coisa que eu dinheiro. cuido, O dinheiro eu eu guardo, cuido. porque é o seguinte. O teu, Eu o deixar meu. a Cada Toia um na vai com seu viagem, ela dinheiro. estoura o dinheiro todo num dia, no outro dia a gente tá pedindo dinheiro e passando no cartão. Não dá. Eu deixo separado, eu faço 2 lotes. Eu faço o lote da viagem e o lote da alimentação e transporte. Justamente. Olha, na nossa lua de mel, o meu pai me deu... Tem a cota por dia. Deu pra gente, mas era meu, né? Um valor lá num gente, mas era cartão. Nunca nem soube que foi pra gente. Agora que eu tô sabendo. Um valor. Aí ele ainda falou assim, minha filha, aqueles pré-pagos, né? Minha filha, mas caso você precise, eu posso depositar daqui, mas esse é meu presente. Se você precisar, eu deposito, depois você me paga. Tá bom. Aí no primeiro dia eu gastei tudo. Aí eu falei, primeiro pai, dia? Eu acho que não, ela assim, a gente tinha compete com passado uma semana em Cancún, Não, aí depois a gente foi pra Miami, aí foi em Miami, só que eu gastei. Mas tu tem que falar o que tu gosta de mim agora. O que eu gosto mais de você é você é uma pessoa direta. É entendeu? verdade. Uma delicadeza do rinoceronte, eu gosto disso. Cara, isso é o que eu mais gosto, Quem né? fala isso é a Paula. Um beijo, amiga. Então, Ela assim, fala, amiga, você é delicada E é como um rinoceronte. uma pessoa extremamente alto astral, então, porra, isso aí é sensacional. E o que você mais que eu gosta achei do gente Daniel? parecida, né? É, por isso a gente já sabe. O que tu mais gosta do Daniel? Ai, é de admirar ele. Eu acho que eu acho que eu nunca nem falei isso pra ele, mas é um dos grandes pilares, assim, do meu relacionamento. Eu admiro muito ele. Como profissional, como pessoa, as atitudes, a honestidade. Eu jamais me relacionaria com uma pessoa que não tivesse os mesmos valores que eu. Eu tenho amigos que se casam com pessoas que são tão extremos de diferentes. E aí eu digo, cara, eu jamais me casaria com alguém que tratasse mal uma pessoa, enfim, né? N exemplos que a gente pode dar na vida. E a gente, por mais que não goste das mesmas coisas, assim, em estilo musical, em saídas, tipo assim, eu gosto de ir pro show, ele não Conversar à gosta. noite, tomar um vinho. Tomar vinho, ele não curte, agora ele tá até quebrando essa barreira, mas enfim. Prefiro cerveja. Então, tipo assim, só que a gente tem pensamentos e objetivos de vida em comum, sabe? Que não é do casal, é do nosso jeito de ser. E aí o Daniel, quando a gente começou a namorar, ele falava muito que eu era o par perfeito dele, que ele dizia, como era? Espartana? Como era que tu falava? Espartana? Tu lembra? Ele falava que eu era espartana, que nem ele, que que enfrentava, vai pra batalha, pra luta mesmo, não sei o quê. E realmente isso foi um reflexo na nossa vida, né? A nossa identidade, sabe? Quanto pessoas, acho que não só como marianos, mas como pessoas em que pese criações absurdamente diferentes, a gente se complementa nesses pontos e faz a gente ter objetivos e sucesso e felicidade na medida certa sabe, junto. Então, assim, eu sou a pessoa que desalinha o que ele queria estar alinhado e que, por causa disso, ele faz acontecer as coisas que ele talvez jamais conseguiria acontecer porque ele fica segurando e fica com medo. E eu vou pra cima e ele vem atrás me segurando, me puxando e a gente vai. E quando a gente consegue, caramba, deu certo, deu tudo certo. Porque vai dar certo, não sei o quê. Então, ele tem essa segurança e, enfim, fim das contas, nós dois juntos, eu sempre falei isso, desde o nosso primeiro ano de namoro, né? Eu falei, eu não sei, porque ele estava entrando no escritório nesse primeiro ano de namoro, e eu falei, a gente fez uma comemoração, não era primeiro ano de namoro, desculpa, primeiro ano do escritório. A gente fez uma comemoração e eu falei, no meu discurso que eu fiz lá,
Eu não sei se eu tenho futuro com o Daniel, se a gente vai ficar junto a vida inteira. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que foi Deus... Lá vai. Que foi Deus que colocou ele na minha vida. Sabe? Eu sei que Deus colocou a gente, um na vida do outro, pra gente viver a vida extraordinária que a gente vive. A gente é muito, muito abençoado. Eu sei que fruto do nosso trabalho, da nossa honestidade e da nossa fé em Deus. Eu sei disso, mas a gente, graças a tudo isso, é muito, muito abençoado. E a prova viva são as nossas filhas, que a gente ficava morrendo de medo de ter filho, não dar conta e não ter dinheiro. E Deus disse, tu dá conta sim, toma 2. Toma logo 2. E elas vieram melhor do que qualquer planejamento que fosse feito na vida, né, amor? Verdade. É isso mesmo. E você, Toya? Não espero menos do que isso. Olha, ela sabe que eu não sou de chorar, né, amor? Não. Poxa, não me exige isso. Não, fica tranquilo. Vocês são muito... Olha, eu gosto da costa, assim, costão, acho top. Grande dia. O queixozinho, essa mandíbula Essa delineada. parte vai virar meme. Eu tinha um amigo lá no tribunal, aí ele falou assim, ontem eu vi uma namorada da... Marido não, era namorada. O namorado da Toya, vocês não têm noção. Costão assim, pá, ô mão! Lá no tribunal todo mundo conhecia ele. Mas, brincadeira, né? Parte física. Ninguém fala, todo mundo se sai, né? Nessa parte. Mas eu acho que ele é muito companheiro. Sempre foi meu companheiro. E eu acho... O que eu mais gosto dele é dele sempre levar a gente a sério. Assim, a gente começou a namorar com 16 anos. E eu nunca fui a namorada que ele dava o perdido, que ele saía com os amigos, que ele não avisava. Ele nunca fez isso comigo. E assim, tem o lado bom e o lado ruim de você conhecer a pessoa muito cedo, né? E eu sempre olho pelo lado bom. Garantir, né, meu bom partido. Eu sempre digo que ele é a minha lagosta. Tu investiu num bom partido. Eu sempre digo que ele é a minha lagosta. Inclusive, no meu casamento, a gente falou, eu falei verdade, isso. é verdade. Que ele é a minha lagosta, que a lagosta, ela encontra um parceiro e passa o resto da vida. E se a lagosta, a outra morrer, é o resto da vida só. Então, eu sempre disse que ele era minha lagosta. Inclusive, o nosso casamento foi outra polêmica, que no vídeo, tinha um vídeo sobre isso. E eu falei assim, e para as piranhas do oceano, eu só aviso que a lagosta... Porque eu sou dessas, sabe? Como sei. A Edila penou no meu casamento. Ela passou poucos Edila teve trabalho. Beijo, Edila. E aí, eu sempre achei que ele era assim, um par, realmente, porque ele é família, eu gosto dos valores dele, a família dele tá em primeiro lugar. Ele não é aquele homem que sai pra beber, nunca foi. Eu vou sair pra beber, esse dia eu vou jogar futebol, esse dia Ele não tem isso. Realmente, ele vive pra família dele, ele vive pro trabalho. A única coisa que ele sai de casa que eu reclamo é pra guarda de Nazaré, que começa a reunião. Amiga, pelo amor de Deus, guarda de Nazaré não, né? Não reclama não vou reclamar, porque Nossa Senhora nos ajuda muito. Reclama. Nossa Senhora tá sempre lá na nossa casa, enfim. Então a gente tem muito a agradecer. Então eu acho que ele é muito companheiro, sempre foi, sempre levou a gente a sério, a gente sempre foi prioridade pra ele. E eu acho que ele é essa pessoa que tu falou, não, vai dar tudo certo. Ele nunca vi ele assim, desesperado, assim, não sei, no começo. Pelo contrário, às vezes ele quer fazer alguma coisa, eu falo, Luizinha, a gente tem dinheiro pra fazer isso? Não, a gente vai ter. E ele é isso, eu digo que ele é um empresário arrojado, mas na vida ele também é arrojado. Ele dá passos, não vou dizer que ele dá um passo maior que a perna, porque ele consegue, mas ele dá passos grandes. E eu acho que realmente a gente só vai se a gente for corajoso, acho ele corajoso. Por isso que eu falo tanto dele como empresário, mas na vida ele é assim também. Ele é corajoso, ele é arrojado, ele toma decisões difíceis, assim, e ele é a fortaleza, assim, da nossa família, o equilíbrio. Eu sou, assim, atarantada, né? Ele é mais equilibrado. E é isso. Que bacana, gente. Bom, né? A gente nem precisou sentar numa mesa de bar pra poder se conhecer e conversar também, assim. Pois Foi gostoso, viu? Então pronto. Nosso papo. Vamos agora finalizar ele, né? Porque eu poderia dizer tá muito bom, né? Mas não, tá bom, mas já demorou muito. A gente gravou realmente horas aqui. Não sei nem se tem cartão de memória pra tanto.
E, gente, assim, vamos Mas ainda tentar tá agora gravando? ser bem objetivo. E aí é o seguinte: pra finalizar, como vocês sabem, a gente finaliza o nosso episódio com as características da onça. Características essas que a gente se identificou e por isso o nome do nosso podcast é Papo de Onça. E que, por óbvio, a gente identifica isso em vocês, porque senão, afinal, a gente não estaria casado tantos e tantos anos com vocês. Com os tigrões. Tá, então a gente vai falar palavras e vocês falam o que vem à mente, o que vocês pensam a respeito, enfim, sem textão, por favor. Daniel, vamos lá. Direto. Uma pessoa, um objetivo, uma Coisa, situação. uma situação, uma lembrança. Força. Minha mãe. E tua mãe? Meu pai. Beleza. Até me perdi. A Jaiane. Também não tem muito o que falar. Não tem é a Toya saída, Rafa. Maria. Outra opção era só tuas Minha filhas. opção era Cecília Lívia, mas você, amor. Daniel você. deu uma corda, Você. Tá bom, eu tô prejudicado também, pô. Eu tô de boa, quer dizer. Ele tá prejudicado, eu tô de boa, né? Só isso. Eu tô só Ctrl-C, Ctrl-V, Tá tô de vendo que boa. tá dando certo, tu repete. Se deu errado, tu muda. Eu tô de boa, eu tô de boa. Garra. Garra. Vou te ajudar, eu. Humildemente eu. O Zinho já pulou na frente. Humildemente eu. Garra. Eu acho que nós dois juntos, a gente tem muita garra. Foi, né? Tem mais Tu é alguma? tu mesmo? Égua, Tá eu bom, acho então. que sim, cara. Eu acho que tem muitas outras pessoas, mas eu vou deixar de ser humilde agora, eu vou falar eu. Falta Gente, humildade. muito obrigado, tá? A gente sempre, a Toya sempre fala, o tempo é o que a gente tem mais precioso. Realmente, para tirar o Daniel do escritório uma tarde inteira, que a gente tá gravando aqui uma tarde inteira, para quem não sabe. Numa terça, realmente não é fácil. Vocês não sabem o quanto difícil isso é. Meu marido... Mas, enfim, a gente, não só eu tô parada aqui do trabalho podcast, como o Daniel, então, obrigado por você ter vindo aqui contar um pouco da nossa história. Eu tenho certeza que a nossa história, ela é inspiradora. A gente não tem que ter medo de falar essas coisas e de enxergar realmente a nossa trajetória, o que a gente construiu, entendeu? E eu acho que isso serve de inspiração para muita gente. E eu sei disso porque muita gente chega falando pra gente, né? A gente tem estagiários que passaram, que falam, advogados que se inspiram muito na nossa trajetória. Então, eu tenho certeza que isso vai contribuir para a vida de muita gente. Espero que vocês assistam até o final. E se inscrevam no canal, que eu acabei nem pedindo, e eu tô pedindo agora. Por favor, se inscreva no canal. E obrigado, viu? Por você ter vindo aqui, por você ter aberto seu coração. Foi um prazer. Foi muito bom. Foi bom? Gostou? Gostei. Valeu a pena essa tarde? Gostei. Bom, obrigada, né, aos dois. Meu marido também pra sair, passar uma tarde sem trabalhar. Inclusive, de vez em quando, eu quase chuto quem tava respondendo. Foi um prazer ter vocês aqui. Esse é um episódio muito esperado pela gente. Desde que a gente... Sei lá, criou, vocês Já eram um tava, especial do Dia do Já Namorado. Inclusive, eu já queria até ter chamado o Luizinho antes e tal, porque eu via empresários sentando aqui. Eu falava, cara, meu marido tinha muito a falar. Cara, meu marido devia estar aqui. Só que a gente ficou segurando. Tanto que vários episódios eu falo dele, porque realmente ele é minha referência, né, de empresário. Ele que me abriu os olhos, na verdade, ser empresário nunca foi algo que fazia parte da minha vida. De repente me deu vontade, talvez por ver quanto ele é apaixonado por isso, quanto ele tem vontade de fazer, quanto ele vive focado nisso. E esse episódio realmente foi muito esperado. Desde que a gente começou o episódio, Dia dos Namorados, nosso namorado, Dia dos Namorados. E a gente tava muito ansioso pra gravar. Obrigada a vocês Tomara dois por terem tenha ficado vindo. bom, né? Obrigado também. Ficou. Eu quero agradecer o convite, eu quero dizer que estou feliz de estar aqui. Estou muito feliz que o projeto de vocês está caminhando, e está caminhando muito bem, e está dando certo. Isso aí é fato, é notório, as pessoas falam. Queria falar só duas coisas que eu acho que eu falei muito pouco aqui, já que a gente falou muito aqui da gente, e eu também falei do meu pai. Eu queria primeiro falar das minhas filhas, que eu sou louco por elas, e que sem elas, sem a Toya, nada do que eu faço faz sentido. Eu digo isso pra ela, que o que eu faço pela minha família. E queria falar um pouquinho da minha mãe, que eu tive uma referência muito grande de trabalho do meu pai, mas eu tive uma referência de equilíbrio muito grande da minha mãe. É uma pessoa que sempre foi muito forte também, e sempre foi muito pé no chão. E sempre me ensinou muita coisa.
Então eu queria falar dela porque eu não falei do nome dela hora nenhuma aqui. E eu acho que é injusto da minha parte eu terminar falando aqui de mim e da Toia, das minhas empresas e das pessoas que trabalham conosco. Tem muita gente bacana que a gente poderia falar aqui, que trabalha conosco, todas as pessoas que trabalham comigo, tá, gente? Obrigado pela confiança, por trabalhar e acreditar no meu trabalho, que nada mais é do que isso. Mas falar do meu pai e das minhas filhas, mas eu não citei o nome dela aqui, se não fosse ela, não existia. Então eu queria só lembrar ela aqui, para ela não achar que eu esqueci dela ou que hora nenhuma ela foi citada, que ela é uma das pessoas mais importantes que tem para mim, e uma das pessoas que quando eu realmente estou em alguma situação mais, quem me ajuda a aprumar é ela. Então é uma das pessoas que me ajuda, a Toia, minhas filhas, porque às vezes só de eu abraçar as meninas eu já me acalmo. E o meu pai, mas ela é fundamental na minha vida. Agradecer a você, Jaiane, ao Daniel também. E principalmente a você, amor. Parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo. A conversa foi ótima, maravilhosa. E que vocês continuem assim, que vai dar tudo certo. Não é rápido, não é do dia para noite, vocês sabem disso, mas tem que caminhar. É isso aí. Belas palavras. Eu vou só ratificar tudo. Como um bom advogado. Ratifico o parecer. Assina embaixo. É isso, gente. Então, Bom, então é isso. Esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Pra você que gostou, curte, comenta, compartilha, elogios, né? Todos lá no Papo de Onça pode. Ou Toia Rodrigues Macedo. Caso você não tenha gostado, você seja um hater ou tenha críticas, ainda que construtivas, diretamente no da Jaiane Aguilar. Obrigada, gente. Tchau.